Pasta 48. Almas de pedra. Eragon estava empurrando para o lado a sua tigela vazia, quando Oromis perguntou: "Você gostaria de ver um fef de sua mãe, Eragon?" "Sim, por favor." De dentro das dobras de sua túnica branca, Oromis retirou um fino pedaço de ardósia que entregou a Eragon. Ele sentiu a pedra fria e lisa entre seus dedos. Do outro lado dela, sabia que encontraria uma cópia perfeita de sua mãe pintada com magia, com pigmentos que um elfo havia colocado na ardósia muitos anos atrás. Uma onda de inquietude percorreu-o. Sempre tivera vontade de ver a mãe, mas agora que a oportunidade estava diante dela, temia que a realidade pudesse desapontá-lo. Com um esforço, virou a ardósia e apreendeu uma imagem, nítida como se estivesse sendo vista através de uma janela de um jardim de rosas vermelhas e brancas, iluminado pelos tênues raios da alvorada. Uma trilha de cascalho atravessava o leito das flores, e ali no meio estava uma mulher ajoelhada, segurando uma rosa branca entre as mãos e cheirando a flor, seus olhos se fechando com um leve sorriso nos lábios. Ela era muito bonita, pensou Eragon. Sua fisionomia era suave e delicada, ainda que estivesse usando roupas revestidas de couro, com braçais sobre os antebraços, grevas sobre as canelas, uma espada e uma adaga pendurada na cintura. No formato de seu rosto, Eragon podia detectar um indício de suas próprias feições, bem como uma razoável semelhança com Garrow, o irmão dela. A imagem fascinou Eragon. Pressionou as mãos contra a superfície da Firth, tentando poder adentrá-la e tocar o braço de sua mãe. "Mãe", Oromis comentou, "Brown me deu a Firth para eu guardar em segurança antes de deixar Carvahal, e agora ela pertence a você." Eragon não levantou os olhos. "Mestre, poderia guardá-la para mim também. Ela poderia se quebrar durante nossas viagens e batalhas." A pausa que se seguiu chamou a atenção de Eragon. Retirou abruptamente os olhos de sua mãe para ver que Oromis parecia estar melancólico e preocupado. "Não, Eragon, não posso. Você terá de encontrar outra maneira de preservar a Firth." "Por quê?" Eragon quis perguntar, mas a tristeza nos olhos de Oromis o dissuadiu. Então Oromis disse: "Seu tempo aqui é limitado e nós ainda temos muitas coisas a discutir. Devo adivinhar qual será o próximo assunto que você abordará ou você mesmo me dirá." Com grande relutância, Eragon colocou a Firth sobre a mesa e girou-a de modo que a imagem ficasse de cabeça para baixo. "As duas vezes que nós combatemos Murtagh e Thor, Murtagh estava mais poderoso do que qualquer homem poderia ser. Na Campina Ardente, derrotou a mim e a Safira, porque nós não percebemos o quanto estava forte. Se não fosse por sua mudança de opinião, nós estaríamos presos em Urubaen neste exato momento. Uma vez o mestre mencionou que sabia como Galbatorix havia ficado tão poderoso. Poderia nos contar agora? Para nossa própria segurança, precisamos saber." "Não é meu papel contar isso para vocês", informou Oromis. "Então de quem é?" demandou Eragon. "Se o mestre não pode..." Atrás de Oromis, Glaedir abriu um de seus olhos flamejantes, tão grandes quanto um escudo redondo, e disse: "É meu. A fonte do poder de Galbatorix reside nos corações dos dragões. De nós, ele rouba seu poder. Sem nossa ajuda, Galbatorix teria sido derrotado pelos elfos e pelos Varden há muito tempo." Eragon franziu o senho. "Não entendo. Por que vocês ajudariam Galbatorix? E como poderiam ajudá-lo? Só restam 4 dragões e um ovo na Lagaésia, não é? Muitos dos dragões cujos corpos Galbatorix e os renegados assassinaram ainda estão vivos hoje." "Ainda estão vivos?" Embasbacado, Eragon olhou de relance para Oromis, mas o elfo permaneceu calado, seu rosto inescrutável. Ainda mais desconcertante era o fato de Safira não parecer compartilhar a confusão de Eragon. O dragão dourado virou a cabeça na direção das garras para ter uma visão melhor de Eragon, suas escamas raspando umas nas outras. Diferente do que ocorre com a maioria das criaturas, ele explicou: "A consciência de um dragão não reside unicamente em nosso crânio. Existe em nosso peito um objeto duro com a forma de uma gema, similar a nossas escamas da composição, chamado Eldunari, que significa o coração dos dragões. Quando um dragão é reproduzido, o seu Eldunari é claro e sem brilho. Normalmente, assim permanece por toda a vida do dragão e se dissolve junto com o corpo quando ele morre. Entretanto, se desejarmos, nós podemos transferir nossa consciência para o Eldunari. Ele então adquirirá a mesma cor de nossas escamas e começará a brilhar como brasa. Se um dragão fizer isso, o Eldunari sobreviverá à decrepitude da carne e a essência do dragão poderá viver indefinidamente."
Igualmente, um dragão pode expelir pela garganta o seu Eldunari enquanto ainda está vivo. Assim, seu corpo e sua consciência podem existir separadamente e ainda assim estar ligados, o que pode ser bastante útil em determinadas circunstâncias. Mas fazer isso nos expõe a um grande perigo, pois quem quer que se apodere do nosso Eldunari se apodera de nossas almas. Assim nós ficamos presos aos seus desígnios, não importa o quão maléficos possam ser. As implicações do que Glaedir disse aturdiram Eragon. Olhando para Saphira, ele perguntou, você já sabia disso? As escamas em seu pescoço se ondularam quando ele fez um estranho movimento serpentino com a cabeça. Eu sempre estive ciente do meu coração dos corações. Sempre fui capaz de senti-lo dentro de mim, mas nunca pensei em falar sobre isso com você. Por que você não me disse nada, sendo esse assunto tão importante? Você acharia importante mencionar que possui um estômago, Eragon? Ou um coração, ou um fígado, ou qualquer outro órgão? Meu Eldunari é parte integrante de quem eu sou. Eu jamais considerei a sua existência digna de nota. Pelo menos não até nossa última visita a Elesmera. Então você sabia. Só um pouco. Glaedir deu indícios de que meu coração dos corações era mais importante do que eu inicialmente acreditava, e ele me aconselhou a protegê-lo para que eu não me entregasse inadvertidamente nas mãos de nossos inimigos. Mais do que isso, ele não explicou, mas desde então inferi muitas das coisas que ele acabou de dizer. E mesmo assim você não achou importante mencionar isso para mim? Indagou Eragon. Eu quis, Rosnoela, mas assim como Brown dei minha palavra para Glaedir que eu jamais falaria sobre isso com ninguém, nem mesmo com você. E você concordou? Confio em Glaedir e confio em Oromis, você não? Eragon resmungou e se voltou para o elfo e o dragão dourado. Mestre, por que não nos contou isso antes? Destampando o decantador, Oromis encheu seu copo com vinho, para proteger Saphira. Protegê-la do quê? De você, Glaedir respondeu. Eragon ficou tão surpreso e ultrajado que mal conseguiu se recompor para protestar antes de Glaedir continuar falando. Na natureza, um dragão aprende sobre o seu Eldunari com algum dragão mais velho quando está suficientemente maduro para entender seu uso. Dessa forma, um dragão não transfere a si próprio para o coração dos corações sem saber toda a importância de seu ato. Entre os cavaleiros, um costume diferente surgiu. Os primeiros anos de parceria entre um dragão e o cavaleiro são cruciais para estabelecer um relacionamento saudável entre os dois, e os cavaleiros descobriram que era melhor esperar até que os cavaleiros recém-incorporados e os dragões ficassem familiarizados uns com os outros para informá-los a respeito do Eldunari. Do contrário, na descuidada agitação da juventude, um dragão poderia decidir expelir o seu coração dos corações simplesmente para apacentar ou impressionar o seu cavaleiro. Quando descartamos nosso Eldunari, descartamos uma incorporação material de todo o nosso ser, e não podemos recolocá-lo à posição original uma vez que ele se foi. Um dragão não deveria provocar a separação de sua consciência por nada, pois isso mudaria para o resto de sua vida a forma como vive, mesmo que dure mais 1000 anos. Você ainda tem seu coração dos corações, quis saber Eragon. A grama em volta da mesa cedeu sob a rajada de ar quente que irrompeu das narinas de Glaedir. Essa é uma pergunta que você não pode fazer a nenhum outro dragão além de Saphira. Nem pense em dirigi-la novamente a mim, Fedelho. Embora a reprimenda de Glaedir tivesse deixado Eragon com as bochechas em fogo, ainda teve os recursos para responder como deveria, com uma mesura e dizendo as seguintes palavras. Sim, mestre. Então perguntou, o que acontece se o Eldunari se quebra? Se um dragão já transferir sua consciência para o coração dos corações, então morrerá uma morte verdadeira. Glaedir piscou de forma audível e suas pálpebras internas e externas brilharam ao longo da esfera raiada de sua íris. Antes de firmarmos nosso pacto com os elfos, mantínhamos nossos corações em Dufels Nangoroth, as montanhas no centro do deserto Hadarak. Mais tarde, depois que os cavaleiros se estabeleceram na ilha de Vroengar e lá construíram um depósito para os Eldunari, não só os dragões selvagens, como também os aculturados, confiaram seus corações à guarda dos cavaleiros. Quer dizer que então Galbatorix capturou os Eldunari? Eragon tentou concluir. Ao contrário das expectativas de Eragon, quem respondeu foi Oromis. Capturou sim, mas não todos de uma vez. Fazia muito tempo, desde a última vez, que alguém verdadeiramente ameaçara os cavaleiros. Muitos de nossa ordem foram descuidando-se da proteção dos Eldunari. Na época que Galbatorix se voltou contra nós, não era incomum o dragão de um cavaleiro expelir seu Eldunari apenas pela conveniência. Conveniência?
Qualquer um que detém um de nossos corações, Glaedir retomou a palavra, pode se comunicar com o dragão de quem o órgão pertenceu independentemente da distância. Um cavaleiro e um dragão pode estar cada um em uma extremidade da Lagaésia, e ainda assim, se o cavaleiro estiver com o Eldunari de seu dragão, vão poder compartilhar pensamentos tão facilmente quanto você e Safira fazem atualmente. Além disso, completou Oromis, um mago que possui um Eldunari pode utilizar do poder de um dragão para fortalecer seus encantamentos, também sem depender de onde o dragão esteja. Quando... Um beija-flor colorido e brilhante interrompeu a conversa ao dar um voo rasante sobre a mesa. Com asas como um borrão pulsante, o pássaro adejou sobre as tigelas de fruta e bebericou o líquido que escapava de uma mora esmagada. Então voou para longe, desaparecendo entre os troncos da floresta. Oromis continuou. Quando Galbatorix matou seu primeiro cavaleiro, também roubou o coração de seu dragão. Durante os anos em que passou escondido na natureza, em seguida esse evento invadiu a mente do dragão e moldou-a para seus desejos, provavelmente com a ajuda de Durza. E na época em que iniciou seriamente sua insurreição, com Morzan ao seu lado, já estava mais forte do que a maioria dos outros cavaleiros. Sua força não era meramente mágica, mas mental, pois o poder da consciência dos Eldunari aumentava o seu próprio. Galbatorix não tentava apenas matar os cavaleiros e os dragões. Sua meta era adquirir quantos Eldunari conseguisse, ou tomando dos cavaleiros, ou torturando um cavaleiro até que seu dragão expelisse seu coração dos corações. Quando percebemos o que ele estava fazendo, já estava poderoso demais para ser detido. Galbatorix foi ajudado pelo fato de que muitos cavaleiros viajavam não apenas com os Eldunari de seus próprios dragões, mas também com o Eldunari dos dragões, cujos corpos não existiam mais, pois tais dragões ficavam frequentemente entediados de ficar sentados em uma alcova e ansiavam por aventuras. E é claro, uma vez que Galbatorix e os renegados saquearam a cidade de Doru Areaba, na ilha de Vorengarn, ele ganhou acesso a toda a coleção de Eldunari estocada lá. Galbatorix atingiu seu êxito utilizando o poder e a sabedoria dos dragões contra toda a Lagaésia. A princípio, não era capaz de controlar mais do que um punhado de Eldunari capturado. Não é uma tarefa fácil forçar um dragão a se submeter a você, não importa quanto poder você possa ter. Assim que Galbatorix esmagou os cavaleiros e entronizou-se em Urubaim, passou a se dedicar a subjugar o restante dos corações um a um. Acreditamos que a tarefa deixou ocupado grande parte dos 40 anos seguintes, durante os quais prestou pouca atenção aos assuntos de Alagaésia, o que tornou possível ao povo de Surda se rebelar contra o Império. Quando terminou, Galbatorix emergiu de seu retiro e começou a reconquistar o controle sobre o Império e as terras além dele. Por alguma razão, depois de 2 anos e meio de mais carnificina e tristeza, retirou-se novamente para Urubaém, e lá reside desde então, não tão solitário como antes, mas obviamente focado em algum projeto que só ele sabe. Suas maldades são muitas, mas não se entregou à devassidão. Fato constatado pelos espiões dos Varden. Mais do que isso, contudo, não foi possível descobrirmos. Profundamente perdido em seus pensamentos, Eragon mirava ao longe. Pela primeira vez, todas as histórias que ouvira a respeito dos poderes sobrenaturais de Galbatorix faziam sentido. Uma leve sensação de otimismo se formou em seu âmago quando disse para si mesmo: não tenho certeza de como fazer isso, mas se nós pudéssemos tirar os Eldunari do controle de Galbatorix, ele não seria mais poderoso do que um cavaleiro de dragão como outro qualquer. Por mais improvável que a perspectiva parecesse, era estimulante para Eragon saber que o rei possuía uma vulnerabilidade, por menor que fosse. Enquanto ruminava o assunto, outra questão lhe ocorreu. Por que será que nunca ouvi alguém mencionar os corações dos dragões nas histórias antigas? Certamente, se são tão importantes, os bardos e sábios falariam a respeito. Oromis pousou uma das mãos sobre a mesa. Dentre todos os segredos da Alagaésia, o dos Eldunari é o mais cuidadosamente guardado, mesmo entre meu povo. Ao longo da história, dragões têm lutado para ocultar os seus corações do resto do mundo. Revelaram sua existência para nós somente após o pacto mágico entre nossas raças ser estabelecido, e mesmo assim, somente para alguns poucos indivíduos. Mas por quê? Respondeu Glaedir, frequentemente desprezávamos a necessidade de segredo, mas se os Eldunari tivessem se tornado de conhecimento público, todo o ordinário mal-intencionado da região teria tentado roubar um deles, e por fim algum acabaria conseguindo seu objetivo. Foi algo que tentamos impedir de todas as formas.
Não existe uma maneira de um dragão se defender através de seu Eldunari, quis saber Eragon. O olho de Glaedir pareceu cintilar mais do que nunca. Uma pergunta apropriada. Um dragão que expeliu seu Eldunari, mas que ainda goza de uso do seu corpo, pode, é claro, defender o seu coração com suas garras presas e com o seu rabo, e ainda com suas asas. Um dragão cujo corpo está morto, entretanto, não possui nenhuma dessas vantagens. Sua única arma é sua mente, e talvez, se for o momento certo, a magia que não podemos comandar de livre e espontânea vontade. Esse é um dos motivos pelos quais muitos dragões não escolhem prolongar sua existência além do fim de seu corpo. Ser incapaz de se mover de acordo com sua vontade, ser incapaz de sentir o mundo à sua volta, exceto através das mentes de outros, e ser capaz de influenciar o curso dos eventos somente com o seu pensamento e com raros e imprevisíveis lampejos de magia. É uma existência difícil de ser alcançada por quase todas as criaturas, mas especialmente pelos dragões, que são os seres mais livres que existem. Então por que fariam isso? Eragon continuou indagando. Às vezes acontece por acidente. À medida que seu corpo começa a falhar, um dragão pode entrar em pânico e fugir para seu Eldunari. Ou se um dragão expelir seu coração antes de seu corpo morrer, não tem escolha a não ser continuar vivo. Mas, na maioria das vezes, os dragões que escolhem continuar vivendo em seus Eldunari são aqueles que estão velhos demais, mais velhos do que eu e Oromis hoje. Estão tão velhos que as preocupações com a carne já deixaram de ser problema, e eles se aposentam, desejando passar o resto da eternidade especulando a respeito das questões que os mais jovens não compreenderiam. Reverenciamos e guardamos com carinho os corações desses dragões por causa da vasta sabedoria e inteligência contida neles. É comum, tanto para os dragões selvagens quanto para os aculturados, assim como para os cavaleiros, se aconselhar com eles a respeito de assuntos importantes. O fato de Galbatorix ter os escravizado é um crime de inimaginável crueldade e vilania. Agora tem uma questão, disse Saphira, o rico zumbido de seus pensamentos correndo pela mente de Eragon. Uma vez que um de nós fica confinado em seu Eldunari, deve continuar existindo, ou é impossível que, não suportando mais sua condição, abandone o mundo e se transfira para a escuridão? Não, por conta própria, respondeu Oromis. Não, a menos que a inspiração para utilizar a magia tome conta do dragão e permita que quebre seu Eldunari por dentro, o que aconteceu raríssimas vezes, até onde eu sei. A única outra opção seria o dragão convencer alguém a destruir o Eldunari em seu lugar. Essa falta de controle é outra razão pela qual os dragões são extremamente cautelosos em se transferir para seus corações dos corações. Temem ficar presos em uma armadilha da qual não há escapatória. Eragon podia sentir Saphira execrando a perspectiva daquela ideia. Mas ela não falou sobre isso, apenas perguntou quantos Eldunari estão escravizados por Galbatorix. Nós não sabemos o número exato, respondeu Oromis novamente, mas estimamos que sua coleção contenha muitas centenas. Saphira contorceu levemente o corpo brilhante. Então nossa raça não está à beira da extinção, afinal? Oromis hesitou e foi Glaedir quem tomou a palavra. Pequenina, ele disse, surpreendendo Eragon com o uso do epiteto. Mesmo que o chão ficasse coberto de Eldunari, nossa raça ainda estaria condenada. Um dragão preservado dentro de seu Eldunari ainda é um dragão, mas não possui nem as necessidades de carne, nem os órgãos com os quais suprir essas necessidades. Ele não pode se reproduzir. A base do crânio de Eragon começou a latejar e estava ficando cada vez mais ciente do cansaço decorrente dos 4 dias de viagem. Sua exaustão tornava difícil manter os pensamentos por mais de alguns instantes. A menor distração escapavam de seu controle. A ponta do rabo de Saphira deu um puxão. Eu não sou tão ignorante a ponto de acreditar que algum Eldunari pudesse ter cria. Entretanto, fico reconfortada por saber que não estou tão sozinha quanto imaginava. Nossa raça pode estar condenada, mas pelo menos existe mais de 4 dragões vivos no mundo, dentro de seus mantos ou não. Isso é verdade, concordou Oromis, mas são tão cativos de Galbatorix quanto Murtagh e Thor. Contudo, libertá-los me dá algo por que lutar, assim como resgatar o último ovo, observou Saphira. É algo para nós dois lutarmos, completou Eragon. Somos a única esperança que podem ter. Ele esfregou a testa com o polegar direito, mas ainda tem algo que não entendo. Sim, perguntou Oromis, onde está sua dúvida? Se Galbatorix conquistou seu poder a partir desses corações, como produzem a energia que ele usa?
Eragon fez uma pausa em busca de uma maneira melhor de montar a frase para a pergunta. Fez um gesto para as andorinhas voando no céu. Todas as criaturas vivas comem e bebem para se sustentar, até as plantas. A comida proporciona a energia de que nossos corpos necessitam para funcionar adequadamente. Também proporciona a energia de que necessitamos para fazer magia, quer dependamos de nossa própria força para lançar o encanto, quer utilizemos a força de outras criaturas. Mas como pode ser com esses Eldunari? Não possuem ossos, músculos e pele. Possuem? Não comem? Comem? Então como sobrevivem? De onde vem sua energia? Oromis sorriu, seus longos dentes resplandecentes como porcelana esmaltada. Da magia. Magia? Se alguém define magia como manipulação de energia, e na verdade é isso mesmo, então por que não? Magia sim. Onde exatamente os Eldunari adquirem sua energia é um mistério tanto para nós quanto para os dragões. Ninguém jamais identificou a fonte. Talvez absorvam a luz do sol como as plantas, ou se alimentem das forças vitais das criaturas próximas a eles. Seja lá qual for a resposta, foi provado que quando um dragão experimenta a morte corporal e sua consciência passa a residir somente em seu coração dos corações, leva consigo toda a energia livre disponível em seu corpo no momento em que para de funcionar. A partir daí, o estoque de energia aumenta num ritmo regular durante 5 ou 7 anos, até que atinge toda a capacidade de energia, que na verdade é imensa. A quantidade total de energia que um Eldunari pode reter depende do tamanho do coração. Quanto mais velho o dragão, maior o Eldunari e mais energia pode absorver antes de ficar saturado. Voltando os pensamentos para o combate com Murtagh e Thorn, Eragon comentou: Galbatorix deve ter dado diversos Eldunari para Murtagh. Essa é a única explicação para o aumento de seu poder. Oromis assentiu. Vocês tiveram sorte por Galbatorix não ter emprestado a ele mais corações, pois seria mais fácil para Murtagh derrotar você, Arya e todos os outros feiticeiros com os Varden. Eragon lembrou como nas 2 vezes que ele e Saphira se encontraram com Murtagh e Thor, a mente de Murtagh parecia conter múltiplos seres. Eragon compartilhou suas lembranças com Saphira. Devem ter sido os Eldunari que eu senti naquele momento. Fico imaginando onde Murtagh os colocou. Thor não estava carregando nenhum alforge, e eu não vi nenhum volume nas roupas de Murtagh. Não sei, disse Saphira. Você entende que Murtagh devia estar se referindo aos Eldunari quando disse que em vez de arrancar fora o seu próprio coração, seria melhor arrancar fora os corações dele. Corações, não coração. Você está certa. Talvez estivesse tentando me alertar. Eragon respirou fundo, aliviou o nó entre seus ombros e recostou-se na cadeira. Fora o coração dos corações de Saphira e de Glaedir, existem muitos Eldunari que Galbatorix não capturou. Pequenas rugas apareceram em torno dos cantos da boca de Oromis. Não que saibamos. Depois da queda dos cavaleiros, Bronn foi atrás de Eldunari que poderiam ter passado despercebidos a Galbatorix sem sucesso. E em todos os anos que passei rastreando a Lagaésia com a minha mente, não detectei mais do que um sussurro de um pensamento oriundo de um Eldunari. Galbatorix e Morgan sabiam da existência de todos os Eldunari quando iniciaram seu ataque contra nós, e nenhum coração dos corações desapareceu sem explicação. É inconcebível que alguma quantidade significativa de Eldunari possa estar escondida em algum lugar, pronta para nos ajudar caso conseguíssemos localizá-la. Embora Eragon não estivesse esperando nenhuma outra resposta, ainda assim achou decepcionante. Uma última pergunta. Quando um cavaleiro ou dragão de um cavaleiro morre, o membro sobrevivente da dupla frequentemente desaparece ou comete suicídio logo depois. E aqueles que não fazem isso normalmente ficam loucos devido à perda. Estou certo? Está, respondeu Glaedir. Mas o que aconteceria se um dragão transferisse sua consciência para o coração e depois o corpo morresse? Pelas solas de suas botas, Eragon sentiu um leve tremor sacudir o chão à medida que Glaedir mudava de posição. Se um dragão experimenta a mente corporal e seu cavaleiro continua vivo, juntos passam a ser conhecidos como Indalvan. A transição dificilmente é prazerosa para o dragão, mas muitos cavaleiros e dragões se adaptam com sucesso à mudança, e os dragões continuam a servir os cavaleiros com distinção. Se, contudo, é o cavaleiro quem morre, então o dragão normalmente destrói seu Eldunari ou pede para outro destruí-lo em seu lugar, já que seu corpo não existe mais. Assim, estará matando a si próprio e seguindo seu cavaleiro em direção ao vazio. Mas não todos. Alguns dragões são capazes de superar suas perdas, assim como alguns cavaleiros, tal como Bronn, e continuam a servir nossa ordem ainda por muitos anos.
ou através de sua carne, ou através de seu coração dos corações. Você nos deu muita coisa para refletirmos, Oromis Elda, observou Safira. Eragon assentiu, mas ficou em silêncio, pois estava ocupado pensando em tudo o que havia sido dito. Pasta 49. Mãos de guerreiro. Eragon mordia um doce e suculento morango enquanto mirava as incomensuráveis profundezas do céu. Quando terminou de comer a fruta, jogou o caule na bandeja à sua frente, empurrando para o local exato com a pontinha do dedo, e então fez menção de dizer algo. Antes que pudesse, porém, Oromis adiantou-se. E agora, Eragon? E agora o quê? Nós conversamos bastante a respeito daqueles assuntos sobre os quais você tinha curiosidade. O que você e Safira desejam saber daqui em diante? Não podem permanecer muito tempo em Elesmera, então imagino que mais desejam alcançar com sua visita, ou é sua intenção partir amanhã de manhã. Esperávamos, começou Eragon, que quando retornássemos seríamos capazes de continuar nosso treinamento como antes. Obviamente não temos tempo para isso agora, mas há outra coisa que eu gostaria de fazer. E o que seria isso? Mestre, não lhe contei tudo o que aconteceu comigo quando Brown e eu estávamos em Ter. E então Eragon recontou como a curiosidade o havia conduzido até a loja de Ângela, como ela havia lido a sua sorte e o conselho que Solembum havia lhe dado em seguida. Oromis colocou um dos dedos sobre o lado superior, sua fisionomia contemplativa. Tenho ouvido essa feiticeira ser mencionada no último ano com crescente frequência, não só por você, como também por Arya, nos relatos que fez sobre os Varden. Essa Ângela parece ser especialista em aparecer quando e onde quaisquer eventos relevantes estejam para ocorrer. Isso é verdade, confirmou Safira. Oromis continuou. Seu comportamento me lembra bastante de uma feiticeira humana que uma vez visitou Elesmera, embora não tivesse o nome de Ângela. Ângela tem estatura baixa, cabelos castanhos espessos e encaracolados, olhos vibrantes e uma esperteza tão afiada quanto esquisita. O senhor a descreveu com perfeição, observou Eragon. É a mesma pessoa? Oromis fez um pequeno e rápido movimento com a mão esquerda. Se for, é uma pessoa extraordinária. E quanto às profecias, eu não daria muito crédito a elas. Podem ser verdadeiras ou não, mas sem mais conhecimentos, nenhum de nós pode influenciar o resultado. O que o menino gato disse, entretanto, é digno de mais consideração. Infelizmente, não posso elucidar nenhuma de suas colocações. Jamais ouvi falar de um lugar chamado Cofre das Almas, e apesar da pedra de Cthulhu soar familiar, não consigo me lembrar de onde ouvi esse nome. Vou pesquisar em meus pergaminhos, mas meu instinto me diz que não vou encontrar nenhuma menção a isso em escritos élficos. E quanto à arma embaixo da árvore Menoa? Não sei sobre essa arma, Eragon, e estou bem informado acerca dos tesouros da floresta. Em toda do Valdenvarden, talvez exista apenas 2 elfos cujos conhecimentos excedam os meus no que concerne a floresta. Investigarei, mas suspeito que este será um empreendimento fútil. Quando Eragon expressou seu desapontamento, Oromis comentou: compreendo que solicite uma substituição à altura de Zarok, Eragon, e nisso posso ajudar. Além de minha própria lâmina, Neglin, nós, elfos, preservamos 2 outras espadas de cavaleiro de dragão. São eles Arvindir e Tarmelen. Arvindir atualmente está guardada na cidade de Nandinel, que você não teve tempo para visitar. Mas Talerman está aqui. É um tesouro da casa Valtaros, e apesar de Lord Fjord, senhor da casa, não estar disposto a se separar dela tão facilmente, acho que lhe daria a arma se você pedisse com respeito. Marcarei um encontro entre vocês para amanhã de manhã. E se a espada não servir a mim? Perguntou Eragon. Esperamos que sirva. Contudo, também mandarei uma mensagem para a ferreira Runon, dizendo que ela deve esperá-lo no final do dia. Mas ela jurou que jamais forjaria outra espada. Oromis suspirou. Jurou sim, mas ainda assim vale a pena buscar sua consultoria. Se existe alguém que pode recomendar a arma adequada a você, esse alguém é ela. Além do mais, mesmo que goste de Tamerlane, tenho certeza de que Runon ia querer examinar a espada antes de você ir embora com ela. Mais de 100 anos se passaram desde a última vez que Tamerlane foi usada em batalha, e talvez precise de uma leve reforma. Será que outro elfo poderia forjar uma espada para mim? Quis saber Eragon. Não, respondeu Oromis, não que pudesse se comparar com a excelência do artesanato de Zorik ou com qualquer espada roubada que Galbatorix tenha escolhido usar. Runon é uma das mais idosas de nossa raça, e foi ela sozinha quem fez as espadas de nossa ordem. É tão idosa quanto os cavaleiros, indagou Eragon impressionado. Mais idosa ainda.
Eragon fez uma pausa. O que nós devemos fazer entre hoje e amanhã, mestre? Oromis olhou para Eragon. Vá visitar a árvore Menoa. Eu sei que não sossegará até fazer isso. Veja se consegue encontrar a arma que o menino gato instigou em você. Assim que tiver satisfeito sua curiosidade, retire-se para os aposentos de sua casa da árvore. Os criados de Islandi os deixaram prontos para você e Safira. Amanhã faremos o que pudermos. Mas, mestre, temos tão pouco tempo e vocês dois estão cansados demais para outros entusiasmos por hoje. Confie em mim, Eragon, fará melhor descansando. Creio que essas horas de descanso o ajudarão a digerir tudo aquilo sobre o que conversamos. Mesmo pelas medidas de reis, rainhas e dragões, aquela conversa de horas não foi nem um pouco leve. Apesar das garantias de Oromis, Eragon se sentia inquieto por passar o restante do dia em lazer. Seu senso de urgência era tão grande que continuaria trabalhando mesmo quando sabia que deveria estar se recuperando. Eragon mudou de posição na cadeira, e com o movimento deve ter revelado algo de sua ambivalência, pois Oromis sorriu e comentou: se ajuda a relaxar, Eragon, prometo o seguinte: antes que você e Safira voltem para os Varden, pode escolher qualquer tipo de magia que lhe ensinarei tudo o que sei sobre ela, por menos tempo que tenhamos. Com o polegar, Eragon empurrou o anel em volta do indicador direito e ponderou a oferta de Oromis, tentando decidir qual dentre todas as áreas da magia ele mais gostaria de aprender. Finalmente revelou: gostaria de aprender como convocar espíritos. Uma sombra atravessou o rosto de Oromis. Vou manter minha palavra, Eragon, mas feitiçaria é uma arte obscura e inapropriada. Você não deveria tentar controlar outros seres em proveito próprio. Mesmo que ignore a imortalidade da feitiçaria, é uma disciplina excepcionalmente perigosa e hediontamente complicada. Um mago necessita de pelo menos 3 anos de estudo intensivo antes de poder esperar convocar espíritos sem que eles o possuam. Feitiçaria não é como outras magias, Eragon. Com ela você tenta forçar seres incrivelmente poderosos e hostis a obedecer a seus comandos. Seres que devotam cada momento de seu cativeiro para encontrar uma falha em suas amarras, de modo que possam se virar contra você e subjugá-lo vingativamente. Ao longo da história jamais houve um espectro que também fosse cavaleiro, e de todos os horrores que acometeram essa bela terra, uma tal abominação seria facilmente a pior ainda do que Galbatorix. Por favor, escolha outro assunto, Eragon, um menos perigoso para você e para a nossa causa. Então o senhor poderia me ensinar meu verdadeiro nome? Suas solicitações estão num crescendo de dificuldades, Eragon, notou Oromis. Talvez eu pudesse adivinhar o seu verdadeiro nome, se assim o desejasse. O elfo de cabelos prateados estudou Eragon com cada vez mais intensidade, seus olhos pesados sobre ele. Sim, acredito que talvez pudesse, mas não vou. Um nome verdadeiro pode ser de grande importância em termos de magia, mas não é um encantamento em si para si, de modo que não está incluído em minha promessa. Se seu desejo é conhecer melhor a si próprio, Eragon, então procure descobrir o seu nome verdadeiro por conta própria. Se eu dissesse a você, talvez lucrasse com isso, mas seria um lucro desprovido da sabedoria que conquistaria empreendendo sua própria jornada em busca de seu nome verdadeiro. Uma pessoa deve adquirir os conhecimentos, Eragon. Eles não devem lhe ser introjetados por outros, independentemente de quão importantes essas pessoas possam ser para você. Eragon mexeu com o anel por mais alguns instantes e então resmungou e balançou a cabeça. Não sei, minhas perguntas se esgotaram. Duvido muito disso, comentou Oromis. Eragon considerava difícil se concentrar no assunto em questão. Seus pensamentos continuavam retornando a Eldunari e Ebron. Novamente ficou maravilhado com a estranha série de eventos que levara Bronn a se estabelecer em Carvajal, e mais tarde ele próprio a se tornar cavaleiro de dragão. Se Arya não tivesse... Eragon parou e sorriu quando um pensamento lhe ocorreu. Você me ensina como mover um objeto de um lugar ao outro sem atraso, como Arya fez com o ovo de Safira? Oromis assentiu. Excelente escolha. O encantamento é custoso, mas tem muitos usos. Tenho certeza de que se provará mais útil a você em seu relacionamento com o Galbatorix e com o Império. A Arya pelo menos pôde atestar sua efetividade. Erguendo seu copo, Oromis segurou-o contra a luz, e a luz que vinha de cima tornou o vinho transparente. Estudou o líquido por um bom tempo e então abaixou o copo. Antes de se aventurar na cidade, deveria saber que aquele que você enviou para viver entre nós chegou aqui algum tempo atrás. Um momento antes que Eragon pudesse entender a quem Oromis estava se referindo. Sloan está em Elesmera? Perguntou Eragon aturdido.
Ele mora sozinho em uma pequena habitação perto do córrego na fronteira oeste de Elesmera. A morte esteve bem próxima dele quando o retiramos da floresta, mas curamos os ferimentos de sua carne e agora está são. Os elfos na cidade levam-lhe comida e roupa e cuidam para que ele esteja bem, levam-no aonde deseja ir e às vezes leem para ele, mas na maior parte do tempo ele prefere ficar sozinho sem dizer uma palavra com os que se aproximam. Por 2 vezes tentou escapar, mas seus encantamentos o impediram. Estou surpreso por ele ter chegado aqui tão rapidamente, Eragon comentou com Saphira. A compulsão que você lançou sobre ele deve ter sido mais forte do que imagina inicialmente. Sim, com uma voz tranquila, Eragon quis saber. Foi possível lhe restaurar a visão? Não. O triste homem está quebrado por dentro, Glaedir disse. Não enxerga com clareza suficiente a ponto de seus olhos serem de algum uso. Será que eu deveria lhe fazer uma visita? Indagou Eragon sem ter certeza do que Oromis e Glaedir esperavam. Isso você mesmo decide, respondeu Oromis. Reencontrá-lo talvez somente o perturbe. Entretanto, você é o responsável por seu castigo, Eragon. Seria errado de sua parte esquecê-lo. Não, mestre, não esquecerei. Com um movimento brusco da cabeça, Oromis colocou o corpo sobre a mesa e moveu sua cadeira para perto de Eragon. O dia envelhece e não poderia manter você aqui por mais tempo sem interferir em seu descanso, mas há uma coisa que gostaria de fazer antes de sua partida. Suas mãos, posso examiná-las? Gostaria de ver o que dizem sobre você agora. E Oromis direcionou suas mãos a Eragon. Estendendo seus braços, Eragon colocou as mãos com as palmas para baixo em cima das de Oromis, tremendo com o toque dos dedos magros do elfo em seus pulsos. Os calos em suas juntas lançavam longas sombras pelas costas de sua mão à medida que Oromis inclinava de um lado para o outro. Então, exercendo uma leve pressão, porém firme, Oromis girou a mão de Eragon e inspecionou suas palmas e as partes internas dos dedos. O que está vendo? Oromis torceu novamente a mão de Eragon e gesticulou para os calos. Agora você possui as mãos de um guerreiro, Eragon. Cuidado para não se tornarem as mãos de um homem que se delicia com a carnificina da guerra. Pasta 50. A Árvore da Vida. Dos rochedos de Tenauer, Saphira voou rasante sobre a imponente floresta até chegar à clareira onde ficava a árvore Menoa. Mais espessa do que uma centena de pinheiros gigantes que a circundavam, a árvore erguia-se na direção do céu como um poderoso pedestal, sua copa arqueada estendendo-se ao longo de mais de 300 metros. Sua intrincada rede de raízes se irradiava do maciço tronco revestido de musgo, cobrindo mais de 4 hectares do solo da floresta, até mergulharem profundamente no suave terreno e desaparecerem abaixo das árvores menores. Perto da meoa, o ar era úmido e frio, e uma leve, porém constante bruma decaía lentamente do emaranhado de folhas acima, umedecendo as amplas samambaias amontoadas na base do tronco. Esquilos vermelhos corriam pelos galhos da antiga árvore, e os vívidos chilreios e trinados das centenas de pássaros explodiam das profundezas da folhagem. E em toda a clareira prevalecia a sensação de uma presença vigilante, pois a árvore continha os restos da elfa uma vez conhecido como Linéia, cuja consciência agora guiava o crescimento da árvore e de toda a floresta. Eragon procurou o desnivelado terreno de raízes em busca de algum sinal de arma, mas, assim como antes, não encontrou nenhum objeto que pudesse levar para uma batalha. Examinou um pedaço de casca solta no musgo aos seus pés e entregou a Saphira. "O que você acha?" perguntou ele. "Se a recheasse de encantos, você acha que eu conseguiria matar um soldado com isso?" "Você poderia matar um soldado com uma folhinha se quisesse", respondeu ela. "Entretanto, contra Murtag e Thor, ou contra o rei e seu dragão negro, você vai ter de juntar uma corda de lã úmida a essa casca para atacá-los." "Você tem razão", ele reconheceu e jogou a casca fora. "A mim parece", disse ela, "que você não deveria fazer papel de idiota só para provar que o conselho de Solembum é verdadeiro." "Eu sei, mas talvez eu devesse encarar o problema de modo diferente se eu quiser mesmo achar essa arma. Como você apontou antes, poderia facilmente ser uma pedra ou um livro em vez de algum tipo de lâmina. Um cajado feito de um galho de árvore menoa poderia se transformar em uma arma valiosa, imagino eu, mas dificilmente se igualaria a uma espada. Não, e eu não ousaria cortar um galho sem permissão da própria árvore e não faço a menor ideia de como conseguiria convencê-la a atender meu pedido.
Safira arqueou seu pescoço sinuoso e ergueu os olhos para a árvore. Então balançou a cabeça e os ombros para se livrar das gotículas que haviam se acumulado nas bordas de suas escamas facetadas. Quando os respingos de água gelada o atingiram, Eragon gritou e saltou para trás, protegendo o rosto com o braço. Se alguma criatura tentasse fazer mal à árvore Menoa, ela disse, duvido que continuasse viva tempo suficiente para lamentar o erro. Por várias horas os dois se debruçaram sobre a clareira. Eragon continuava com a esperança de que acabariam se deparando com algum esconderijo entre as raízes entrelaçadas, onde encontrariam a ponta visível de um baú enterrado que conteria uma espada. Já que Murtagh está com Zarok, que é a espada de seu pai, pensou Eragon, tem o direito de ter a espada que Hunon fez para Bronn. Seria a cor certa também, acrescentou Safira. Seu dragão, minha homônima, também era azul. Finalmente, em desespero, Eragon alcançou a árvore Menoa com sua mente e tentou atrair a atenção de sua lenta consciência para explicar sua busca e pedir ajuda. Mas talvez também precisasse tentar se comunicar com o vento ou com a chuva, porque a árvore não dedicou mais atenção a ele do que ele teria dedicado a uma formiga escalando suas botas. Desapontados, cavaleiro e dragão deixaram a Menoa assim que a borda do sol beijou o horizonte. Da clareira, Safira voou para o centro de Elesmera, onde planou até aterrissar no quarto da casa da árvore que os elfos haviam emprestado a eles. O lugar era um conjunto de diversas salas globulares que ficavam na copa de uma árvore compactada, dezenas de metros acima do chão. Uma refeição de frutas, vegetais, feijões cozidos e pão estava esperando por Eragon na sala de jantar. Depois de comer um pouco, ele se aconchegou perto de Safira, na bacia forrada com um cobertor colocado no chão, ignorando a cama para dar preferência à companhia de seu dragão. Permaneceu deitado, alerta e ciente do que estava à sua volta, enquanto Safira mergulhou num sono profundo. De seu lugar, ao lado dela, Eragon observava as estrelas subindo e descendo acima da floresta iluminada pela lua e pensou em Bronn e no mistério de sua mãe. Tarde da noite, deslizou para o estado de transe de seu sonhar acordado e lá falou com seus pais. Eragon não conseguia ouvir o que diziam, pois sua voz e as deles estavam abafadas e indistintas, mas, de alguma forma, percebeu o amor e o orgulho que seus pais sentiam por ele, e embora soubesse que não passavam de fantasmas de sua mente inquieta, cada vez mais valorizava a lembrança da afeição dos dois. Na madrugada, um elfo esguio conduziu Eragon e Safira pela trilha de Elesmera até a propriedade da família Váltaros. Ao passarem entre os troncos escuros dos soturnos pinheiros, Eragon percebeu como a cidade estava vazia e tranquila comparada à última vez em que haviam estado lá. Notou apenas 3 elfos entre as árvores, figuras altas e graciosas que deslizavam em passos silenciosos. Quando os elfos marcham para a guerra, Safira observou, poucos ficam para trás. Verdade. Lord Fior estava esperando por eles dentro de um salão abobadado, iluminado por diversas luzes vivas flutuantes. Seu rosto era longo e severo, e com uma angulação mais incisiva do que a maioria dos elfos, de modo que sua fisionomia lembrava a Eragon uma lança de lâmina estreita. Vestia uma túnica verde e dourada, cujo colarinho se projetava atrás de sua cabeça como as penas de pescoço de algum pássaro exótico. Em sua mão esquerda, segurava um bastão de madeira branca entalhada com os símbolos de Luelden que Valdi. Sobre a extremidade estava fincada uma lustrosa pérola. Inclinando-se até a cintura, Lord Fior fez uma saudação, assim como Eragon. Então trocaram os tradicionais cumprimentos élficos, e Eragon agradeceu ao Lorde pela generosidade de lhe permitir inspecionar a espada Tamerlane. E Lord Fior comentou, há muito tempo, Tamerlane é um tesouro de minha família, e especialmente cara ao meu coração. Você conhece a história de Tamerlane, matador de espectros? Não, respondeu Eragon. Minha companheira era muito sábia e justa Naudra, e seu irmão Arva era cavaleiro de dragão à época da queda. Naudra o estava visitando em Ileréia quando Galbatorix e os renegados devastaram a cidade como uma tempestade do norte. Arva lutou com os outros cavaleiros para defender Ileréia, mas o renegado Kilandi deu-lhe um golpe mortal. Enquanto estava à morte no meio do combate de Ileréia, Arva deu sua espada Tamerlane a Naudra para que ela pudesse se proteger. Com Tamerlane, Naudra escapou dos renegados e voltou para cá com outro dragão e outro cavaleiro, embora ela morresse logo depois em decorrência de seus ferimentos. Com um dedo, Lord Fior bateu no bastão, produzindo como resultado um brilho suave na pérola.
Tamerlane é tão preciosa para mim quanto o ar aos meus pulmões. Antes me separaria de minha vida do que dela. E, infelizmente, nem eu nem meus parentes somos dignos de usá-la. Tamerlane foi forjada para um cavaleiro, e cavaleiros nós não somos. Estou disposto a emprestá-la a você, matador de espectros, para ajudá-lo em sua luta contra Galbatorix. Entretanto, Tamerlane continuará sendo propriedade da Casa Valtaros. Você deve prometer então que devolverá a espada se eu ou algum herdeiro meu pedirmos. Eragon deu sua palavra, e assim Lord Fior o conduziu e a Saphira até uma longa e polida mesa que brotava da madeira viva do chão. Em uma das extremidades da mesa estava um estrado adornado, e sobre ele estava a espada Tamerlane e sua bainha. A lâmina tinha uma coloração verde escura, assim como a bainha. Uma grande esmeralda enfeitava o cabo. Os ornamentos da espada eram trabalhados em aço azulado. Uma linha de símbolos adornava a proteção do punho. Em élfico estava escrito: Eu sou Tamerlane, agente do sono final. No comprimento, a espada era igual a Zarok, mas a lâmina era mais larga, a ponta mais arredondada e o cabo mais pesado. Era uma bela e mortífera arma, mas só em olhá-la Eragon podia ver que Hunon forjara Tamerlane para uma pessoa com um estilo de combate diferente do seu, um estilo que se baseava mais em cortar e despedaçar do que nas técnicas mais elegantes que Brown lhe havia ensinado. Assim que seus dedos se fecharam em torno do cabo da espada, percebeu que era largo demais para sua mão, e nesse instante entendeu que Tamerlane não era para ele. Ela não parecia uma extensão de seu braço, como Zarok, mas, apesar da percepção, Eragon hesitou, pois onde mais ele poderia encontrar uma espada com tanta qualidade? Arvindira, outra lâmina que Oromis havia mencionado, estava em uma cidade a centenas de quilômetros distante. Então Saphira orientou: não a leve. Se você tem de levar uma espada para a batalha, se a sua vida e a minha dependem dela, então a espada deve ser perfeita. Nada a menos será suficiente. Além disso, não gosto das condições que Lord Fior impôs ao presente. E assim, Eragon recolocou Tamerlane em seu estrado e se desculpou com Lord Fior, explicando por que não podia aceitar a espada. O elfo de rosto estreito não pareceu muito desapontado. Ao contrário, Eragon imaginou ter visto um lampejo de satisfação surgir em seus olhos impetuosos. Da casa da família Valtaros, Eragon e Saphira passaram pelas cavernas mal iluminadas da floresta e atravessaram o túnel de corniços que levava ao átrio no centro da casa de Hunon. Quando emergiram do túnel, Eragon ouviu o barulho de um martelo sobre um cinzel e avistou a elfa sentada num banquinho perto da forja sem parede no centro do lugar. Estava ocupada entalhando um bloco de aço reluzente diante dela. O que estava esculpindo, Eragon não conseguia adivinhar, pois o pedaço de metal ainda parecia tosco e indistinto. Quer dizer que você ainda está vivo, matador de espectros, comentou Hunon sem tirar os olhos de seu trabalho. Sua voz parecia o ruído de arenito sendo esmigalhado. Oromis me disse que você perdeu Zarok para o filho de Morzan. Eragon estremeceu e assentiu, apesar dela não estar olhando para ele. Sim, Humon Elda, ele tomou-a de mim na Campina Ardente. Humph! Hunon concentrava-se no martelo, batendo nas costas do cinzel com uma velocidade sobre-humana. Então fez uma pausa, e a espada encontrou seu dono de direito. Não gosto do uso que... Qual é mesmo o nome dele? Ah, sim, Murtag está dando a Zarok, mas todo cavaleiro merece uma espada apropriada, e não posso imaginar uma espada melhor para o filho de Morzan do que a própria lâmina do pai. A elfa levantou os olhos para Eragon. Compreenda-me, matador de espectros. Teria preferido que você tivesse ficado com a posse de Zarok, mas ficaria muito mais satisfeita se você tivesse uma espada feita para você. Zarok pode ter lhe servido muito bem, mas não tinha o formato ideal para o seu corpo. E não me venha falar de Tamerlane. Seria um idiota se pensasse que poderia manuseá-la. Como pode ver, observou Eragon, não peguei emprestada de Lord Fior. Hunon assentiu e voltou ao trabalho com o cinzel. Então está bem. Se Zarok é a espada adequada para Murtag, será que a espada de Brown não seria a arma certa para mim? Hunon franziu fortemente o senho. Hundibur, por que você estaria pensando na espada de Brown? Porque Brown era meu pai, informou Eragon e sentiu um arrepio por ter sido capaz de dizer a frase. É assim agora? Baixando o martelo e o cinzel, Hunon saiu da forja e ficou de frente para Eragon. Sua postura era levemente inclinada devido aos séculos que passara debruçada sobre o trabalho, e por causa disso parecia ser alguns centímetros mais baixa do que ele. Sim, posso ver a similaridade.
Ele era um tipo rude, Brown. Era assim, dizia o que queria sem medir palavras. Eu gostava muito disso. Não consigo suportar o que minha raça se tornou. São educados demais, refinados demais, pomposos demais. Lembro quando os elfos costumavam rir e lutar como criaturas normais. Agora ficaram tão contidos que alguns parecem não ter mais emoção do que uma estátua de mármore. Safira quis saber. Você está se referindo a como os elfos eram antes de nossas raças se juntarem uma com a outra? Hunon virou-se para Safira com uma expressão mal-humorada. Escamas brilhantes. Bem-vinda. Sim, estava falando de uma época anterior aos laços entre os elfos e os dragões serem selados. As mudanças que vi em nossas raças desde então, você dificilmente acreditaria. Mas foi assim que aconteceu. E aqui estou, uma das poucas ainda vivas que ainda consegue se lembrar de como éramos antes. Então Hunon atacou Eragon com seu olhar novamente. Underbeard não é a resposta de que precisa. Brown perdeu sua espada durante a queda dos cavaleiros. Se não está na coleção de Galbatorix, então pode ter sido destruída ou pode ter sido enterrada em algum lugar embaixo dos ossos destroçados em algum campo de batalha muito tempo esquecido. Mesmo que pudesse ser encontrada, você não poderia reavê-la antes de encarar novamente seus inimigos. O que eu deveria fazer então, Hunon Elda? Perguntou Eragon. E ele contou para ela a respeito da cimitarra que escolhera quando estava com os Varden e dos encantamentos com os quais a reforçara e como ela o havia deixado desamparado nos túneis embaixo de Fartendur. Hunon resfolegou. Não, isso jamais funcionaria. Uma vez que uma lâmina foi forjada e temperada, pode-se protegê-la com uma interminável fileira de encantamentos, mas o metal em si permanece fraco, como sempre. Um cavaleiro precisa de algo mais, uma lâmina que possa sobreviver ao mais violento dos impactos e que não seja afetada pela maioria dos encantos. Não, o que você deve fazer é lançar os encantamentos sobre o metal fervente enquanto o está extraindo do minério e também enquanto o está forjando, de modo a alterar e melhorar sua estrutura. Mas como posso conseguir uma espada assim? Quis saber Eragon. Você faria uma para mim, Hunon Elda? As tênues rugas no rosto de Hunon se acentuaram. Aproximou-se e esfregou o cotovelo esquerdo. Os grossos músculos de seu antebraço desnudado estavam visíveis. Você sabe que jurei nunca mais criar outra arma enquanto estivesse viva. Sei. Meu juramento me amarra. Eu não posso quebrá-lo, não importa o quanto eu deseje. Ainda segurando o cotovelo, a elfa voltou para o banquinho e se sentou diante de sua escultura. E por que eu deveria fazer isso, matador de espectros? Diga-me. Por que eu deveria liberar no mundo outra destruidora de almas? Eragon escolheu suas palavras com cuidado. Porque se o fizesse, poderia ajudar a pôr fim num reinado de Galbatorix. Não concorda que seria apropriado se eu o matasse com uma lâmina forjada por você, já que foi com suas espadas que ele e os renegados chacinaram tantos dragões e cavaleiros? Você odeia o modo como usaram suas armas. Não existiria melhor maneira de equilibrar a situação do que forjar um instrumento da destruição de Galbatorix. Não concorda? Hunon cruzou os braços e levantou os olhos para o céu. Uma espada, uma nova espada, depois de um tempo exercer novamente o meu ofício. Baixando o olhar, trincou os dentes para Eragon. É possível, apenas possível, que haja uma maneira de eu ajudá-lo, mas é fútil especular, pois não posso tentar. Por que não? Safira indagou. Porque eu não tenho o metal de que necessito, rosnou Hunon. Você não pensa que forjei as espadas dos cavaleiros com aço ordinário? Pensa? Não. Muito tempo atrás, enquanto vagava por Dú Valdenvarden, deparei com fragmentos de uma estrela cadente que havia caído na terra. Os pedaços continham um minério diferente de todos que eu já manuseara, e então voltei com eles para minha forja, os refinei e descobri que a mistura de aço que resultou era mais forte, mais dura e muito mais flexível do que qualquer um de origem terrena. Chamei o metal de aço de luz devido ao brilho incomum, e quando a rainha Tarmunora me pediu para forjar a primeira das espadas dos cavaleiros, foi aço de luz que eu usei. Mais tarde, sempre que tive oportunidade, ia até a floresta procurar mais fragmentos do metal estelar. Não costumava encontrar sempre, mas quando encontrava, eu os aguardava para os cavaleiros. Ao longo dos séculos, os fragmentos se tornaram cada vez mais raros, até que finalmente comecei a achar que não sobrara mais nenhum. Levei 24 anos para encontrar o último depósito. A partir dele, forjei 7 espadas, entre as quais Underbeard e Zarok. Desde a queda dos cavaleiros, só procurei pelo aço de luz apenas mais uma vez, e foi ontem à noite, depois que Oromis me falou de você. Hunon inclinou a cabeça e seus olhos aguados se fixaram em Eragon.
Caminhei quilômetros e quilômetros para todos os lados. Lancei muitos encantamentos para achar e amarrar, mas não me deparei com 1 milímetro que fosse de aço de luz. Se um pouco dele pudesse ser encontrado, então poderíamos começar a considerar a possibilidade de uma espada para você, matador de espectros. Do contrário, essa discussão não passa de perda de tempo, sem nenhum sentido. Eragon fez uma mesura para a elfa e agradeceu pela atenção que lhe dispensara. Então ele e Safira deixaram o átrio pelo túnel verde de folhas de cornizo. Enquanto caminhavam lado a lado na direção de uma clareira de onde Safira pudesse decolar, Eragon comentou: aço de luz, e isso deve ter alguma coisa a ver com o que Solembum disse. Deve haver aço de luz embaixo da árvore Menoa. Como ele poderia saber? Talvez a própria árvore tenha lhe contado. Isso importa? Aço de luz ou não, ela ponderou, como poderemos pegar alguma coisa cobertas pelas raízes da árvore Menoa? Nós não podemos cortá-las, nós nem mesmo sabemos onde cortar. Preciso pensar a respeito disso. Da clareira próxima à casa de Hunon, Safira e Eragon voaram sobre Elesmera até os rochedos de Talaner, onde Oromis e Glaedir estavam esperando. Assim que Safira aterrissou e Eragon desmontou, ela e Glaedir saltaram do penhasco e desceram em espiral sem rumo exato, apenas gozando o prazer da presença um do outro. Enquanto os 2 dragões dançavam entre as nuvens, Oromis ensinou a Eragon como um mago podia transportar um objeto de um lugar para o outro sem que o objeto atravessasse a distância que o separava. A maioria das formas de magia, explicou Oromis, requer uma quantidade de energia proporcional à distância entre você e seu alvo. Entretanto, isso não ocorre nesse exemplo em particular. Seria necessária a mesma quantidade de energia para enviar a pedra em minha mão para o outro lado daquele córrego e para as ilhas do sul. Por esse motivo, o encanto é muito útil quando se precisa transportar por meio de magia um item para um local tão distante que você morreria se fosse movê-lo normalmente através do espaço. Mesmo assim, é um encanto difícil e só deve recorrer a ele se todos os outros falharem. Mudar de local algo tão grande como o ovo de Safira, por exemplo, deixaria você tão exausto que nem conseguiria se mexer depois. Então, Oromis ensinou a Eragon as palavras do encanto e diversas variações. Assim que ele memorizou os encantamentos, para a satisfação de Oromis, o elfo mandou tentar transportar a pequena pedra que estava segurando. Assim que Eragon proferiu o encanto na sua totalidade, a pedra desapareceu da palma da mão de Oromis e um instante depois reapareceu no meio da clareira com um raio de luz azul, uma explosão barulhenta e a eclosão de ar quente. Eragon estremeceu com o barulho e agarrou o galho de uma árvore próxima para se equilibrar quando seus joelhos se dobraram e ele sentiu um suor frio percorrendo-lhe o corpo. Seu couro cabeludo ardeu quando mirou a pedra, que estava bem no meio de um círculo de grama calcinada, e lembrou o momento em que segurou o ovo de Safira pela primeira vez. Muito bem feito, elogiou Oromis. Agora você pode me dizer por que a pedra fez aquele barulho quando se materializou na grama? Eragon prestava bastante atenção a tudo que Oromis dizia, mas ao longo da lição continuou ruminando a questão da árvore Menoa, mesmo sabendo que Safira estava fazendo o mesmo enquanto voava bem alto. Quanto mais ruminava, mais se desesperava pela perspectiva de jamais encontrar uma solução. Quando Oromis terminou de ensiná-lo como transportar objetos, o elfo perguntou: já que declinou a oferta do Lord Fior para ficar com Tamerlane, você e Safira ficarão mais tempo em Elesmera? Não sei, mestre, respondeu Eragon. Há mais uma coisa que gostaria de tentar com a árvore Menoa, mas se não der certo, então suponho que nós não teremos escolha a não ser retornar de mãos vazias para os Varden. Oromis assentiu. Antes de ir embora, volte aqui com Safira uma última vez. Sim, mestre. Enquanto balançava suas asas na direção da Menoa, com Eragon em suas costas, Safira comentou: não deu certo antes. Por que deveria dar certo agora? Dará certo porque tem de dar certo. Além disso, você tem uma ideia melhor? Não, mas não gosto disso. Não sabemos como ela pode reagir. Lembre-se, antes de Linnea cantar e se transformar na árvore, ela matou o jovem que a traiu. Ela pode se utilizar de violência novamente. Ela não ousará, não com você por perto para me proteger. Com um leve sopro, Safira acendeu uma raiz dezenas de metros distante da base da árvore Menoa. Os esquilos no enorme pinheiro berraram avisos para seus pares ao repararem na chegada do dragão. Deslizando na direção da raiz, Eragon esfregou as palmas das mãos nas coxas e murmurou: certo, não vamos perder tempo.
Pisando levemente, subiu pela raiz até o tronco da árvore, deixando os braços esticados de cada lado para manter o equilíbrio. Safira o seguia num ritmo mais lento, suas garras quebrando e partindo as cascas sobre as quais pisava. Eragon se agachou em um pedaço escorregadio de madeira e enganchou o dedo em uma greta no tronco da árvore para não tropeçar. Esperou até que Safira estivesse em pé acima dele, e então fechou os olhos, respirou fundo o ar frio e úmido e impulsionou seus pensamentos na direção da árvore. Amenoa não fez nenhuma tentativa de impedi-lo de tocar a sua mente, pois sua consciência era tão grande e distante e tão emaranhada na consciência das outras plantas da árvore que ela não tinha necessidade de se defender. Quem quer que tentasse controlar a árvore também teria de estabelecer um domínio mental sobre uma boa parcela de Duvaldenvarden, um feito que nenhuma pessoa poderia esperar alcançar sozinha. Vindos da árvore, Eragon sentiu calor e luminosidade, e a pressão na terra das raízes por centenas de metros em todas as direções. Sentiu a agitação da brisa através dos galhos intrincados da árvore e o fluxo de seiva pegajosa vazando de um pequeno corte na casca, e recebeu uma série de impressões familiares das outras plantas que Amenoa vigiava. Em comparação com a atenção que demonstrava por ocasião da celebração de juramento de sangue, a árvore parecia estar quase adormecida. O único pensamento consciente que Eragon conseguia detectar foi tão longo e se movia de forma tão lenta que era impossível de decifrar. Reunindo todos os seus recursos, Eragon dirigiu um grito mental à árvore. Por favor, ouça-me, ó grande árvore, eu preciso de sua ajuda. Toda a região está em guerra. Os elfos abandonaram a segurança de Duvaldenvarden e não têm uma espada para lutar. O menino gato Solembum me disse para olhar embaixo da árvore Menoa se eu precisasse de uma arma. Bem, o momento chegou. Por favor, ouça-me, ó mãe da floresta. Ajude-me em minha busca. Enquanto falava, Eragon imprimia na consciência da árvore imagens de Thorin Murtagh e das tropas do Império. Acrescentando várias outras lembranças à mistura, Safira galvanizava o esforço dele com a força de sua própria mente. Eragon não contava apenas com palavras e imagens. De dentro de si, de Safira, ele canalizava uma corrente estável de energia para o interior da árvore, uma dádiva de boa-fé que esperava também poder ajudar a despertar a curiosidade da Menoa. Vários minutos se passaram e a árvore continuava sem reconhecer sua presença. Mas Eragon se recusava a abandonar suas tentativas. A árvore, ele ponderava, se movia numa velocidade inferior à dos homens e elfos. Era bastante aceitável que não respondesse imediatamente à solicitação deles. Não podemos gastar muito mais de nossa força, disse Safira, não se quisermos voltar para os Varden em tempo hábil. Eragon concordou e relutante represou o fluxo de energia. Enquanto continuavam suplicando a Menoa, o sol alcançou o seu zênite e então começou a descair. Nuvens se avolumavam, se desintegravam e se moviam apressadamente na cúpula do céu. Pássaros voavam pelas copas das árvores, esquilos nervosos tagarelavam, borboletas pulavam de um ponto ao outro e uma fileira de formigas vermelhas marchava atrás da bota de Eragon, carregando pequenas larvas brancas em suas pinças. Então Safira rosnou e todos os pássaros voaram para longe aterrorizados. Chega dessa humilhação, declarou ela. Sou um dragão e não serei ignorada, nem mesmo por uma árvore. Não, espere, gritou Eragon, sentindo as intenções dela, mas ela o ignorou. Afastando-se do tronco da Menoa, Safira se agachou, enterrou as garras na raiz e com um puxão poderoso arrancou 3 enormes tiras de madeira. Venha falar conosco, árvore elfa, rosnou ela. Recuou a cabeça como uma cobra se preparando para dar o bote, e uma torre de chama irrompeu de sua boca, banhando o tronco em uma tempestade de fogo azul e branco. Cobrindo o rosto, Eragon deu um salto para escapar do calor. Safira, pare, berrou ele horrorizado. Vou parar quando ela responder. Uma densa nuvem de gotículas caiu no chão. Olhando para cima, Eragon viu os galhos do pinheiro tremendo e balançando numa agitação crescente. O ruído de madeira raspando em madeira encheu o ar. Ao mesmo tempo, uma brisa gelada atingiu a bochecha de Eragon e ele imaginou ter sentido um leve troar embaixo dos pés. Olhando ao redor, percebeu que as árvores que circundavam a clareira pareciam maiores e mais angulosas do que antes, e pareciam estar se inclinando para dentro, seus galhos contorcidos aproximando-se dele como se fossem garras. E Eragon ficou com medo. Safira, ele chamou e se agachou pronto para correr ou lutar.
Fechando suas mandíbulas e assim encerrando a corrente de fogo, Safira afastou o olhar da Menoa. Ao se dar conta do anel de árvores ameaçadoras, suas escamas ondularam e as pontas se ergueram do couro como o pelo de um gato acuado. Ela rosnou para a floresta, balançando a cabeça de lado a lado, e então abriu as asas e começou a se afastar da árvore. Rápido, suba em mim! Antes que Eragon pudesse dar um único passo, uma raiz tão grossa quanto seu braço brotou do chão e se enroscou em seu calcanhar esquerdo, imobilizando. Raízes ainda mais grossas apareceram dos dois lados de Safira e a agarraram pelas pernas e pelo rabo, mantendo-a presa. Safira grunhiu em fúria e arqueou seu pescoço para soltar outro dilúvio de fogo. As chamas tremeluziam e escapavam de sua boca quando uma voz soou na sua mente e na de Eragon, uma voz lenta e sussurrante que lembrou a Eragon o farfalhar de folhas. E a voz disse: "Quem ousa perturbar minha paz? Quem ousa me morder e me queimar? Nomeiem-se de modo que eu saiba quem matei." Eragon fez uma careta de dor quando a raiz apertou com mais força seu tornozelo. Um pouco mais de pressão e quebraria o osso. "Eu sou Eragon, matador de espectros, e esse é o dragão a quem estou ligado, Safira, escamas brilhantes." "Morram bem, Eragon, matador de espectros, e Safira, escamas brilhantes." "Espere, não terminei de dizer os nomes." Um longo silêncio se seguiu e então a voz disse: "Prossiga. Sou o último cavaleiro de dragão livre da Lagaésia, e Safira é a última de sua espécie do sexo feminino que resta no mundo. Talvez sejamos os únicos que podem derrotar Galbatorix, o traidor que destruiu os cavaleiros e conquistou metade da Lagaésia." "Por que você me feriu, dragão?" a voz suspirou. Safira mostrou os dentes enquanto respondia: "Porque você não nos respondia, árvore elfa, e porque Eragon perdeu sua espada e o menino gato disse-lhe para procurar embaixo da árvore Menoa quando precisasse de uma arma. Nós procuramos e procuramos, mas não conseguimos encontrar nada." "Então morrerão em vão, dragão, pois não há nenhuma arma embaixo de minhas raízes." Desesperado para manter a árvore falando, Eragon continuou explicando: "Nós acreditamos que o menino gato possa ter se referido ao aço de luz, o metal estelar que Runa utiliza para forjar as lâminas dos cavaleiros. Sem ele, ela não pode substituir minha espada." A superfície da terra ficou ondulada quando a rede de raízes que cobria a clareira mudou levemente de posição. O distúrbio retirou centenas de animais em pânico de suas tocas e covis. Coelhos, ratos, ratazanas, musaranhos e outras pequenas criaturas fugiam precipitadamente pelas frestas do chão em direção à parte principal da floresta. Com o canto dos olhos, Eragon viu dezenas de elfos correndo na direção da clareira, seus cabelos soltos atrás deles parecendo flâmulas de seda. Silenciosos como fantasmas, os elfos pararam embaixo dos ramos das árvores circundantes e miravam-no e a Safira, mas não faziam nenhum movimento no sentido de se aproximarem ou de ajudá-los. Eragon estava a ponto de chamar Oromis e Glaedir com sua mente quando a voz retornou. O menino gato sabia a respeito do local. Há um nódulo de aço de luz enterrado nas bordas de minhas raízes, mas não podem se apossar dele. Vocês me morderam e me queimaram e não os perdoo. Uma sensação de alerta mitigou a excitação de Eragon ao ouvir sobre a existência do minério. "Mas Safira é o último dragão do sexo feminino", ele exclamou. "Certamente você não a mataria." "Dragões sopram fogo", sussurrou a voz, e as árvores estremeceram no limite da clareira. "Fogo deve ser apagado." Safira rosnou novamente. "Se nós não pudermos deter o homem que destruiu os cavaleiros de dragão, ele virá aqui e queimará a floresta ao seu redor, e então a destruirá também a árvore elfa. Se você nos ajudar, contudo, talvez possamos detê-lo." Um guincho ecoou entre as árvores quando um galho raspou no outro. "Se tentar matar minhas plantas, ela morrerá", disse a voz. "Ninguém pode esperar derrotar a floresta, e falo pela floresta." "A energia que nós demos a você não é suficiente para curar seus ferimentos?" indagou Eragon. "Isso não é uma compensação suficiente?" A Menoa não respondeu, mas penetrou a mente de Eragon, varrendo seus pensamentos como uma ventania. "O que você é, cavaleiro?" quis saber a árvore. "Eu conheço cada criatura que vive nessa floresta, mas jamais encontrei alguma como você." "Não sou nem elfo, nem humano", respondeu Eragon. "Sou algo entre um e outro. Os dragões mudaram a minha forma durante a celebração de juramento ao sangue." "Por que eles o mudaram, cavaleiro?" "Para que eu pudesse combater melhor Galbatorix e seu império." "Eu lembro de haver sentido uma deformação no mundo durante a celebração, mas não imaginei que fosse importante. Tão poucas coisas parecem importantes hoje em dia, exceto o sol e a chuva."
Nós curaremos sua raiz e seu tronco, se isso a deixar satisfeita, mas, por favor, podemos levar o aço de luz. As outras árvores chiaram e gemeram como almas abandonadas, e então, suave e tremulante, a voz reapareceu. Você me dará o que eu quero em troca, cavaleiro do dragão. Darei, Eragon respondeu sem hesitação. Qualquer que fosse o preço, ele pagaria de bom grado por uma espada de cavaleiro. A copa da Menoa ficou imóvel e por vários minutos tudo ficou quieto na clareira. Então o chão começou a tremer e as raízes na frente de Eragon começaram a se contorcer e a se pulverizar, triturando pedaços de casca enquanto se espremiam para fazer surgir uma faixa de terra da qual emergiu o que parecia ser um bloco de ferro corroído com quase 1 metro de comprimento por meio metro de largura. À medida que o metal aparecia sobre a superfície do rico solo escuro, Eragon começou a sentir um leve prurido no baixo ventre. Estremeceu e friccionou o local, mas a momentânea sensação de desconforto já havia passado. Então, a raiz em volta de seu tornozelo cedeu e voltou para o solo, assim como também as outras que seguravam Saphira. Aqui está seu metal, sussurrou a árvore Menoa. Leve-o e vá. Mas Eragon começou a perguntar. Vá, repetiu a árvore Menoa, sua voz desaparecendo. Vá, e a consciência da árvore afastou-se dele e de Saphira, recuando cada vez mais profundamente para dentro de si, até que Eragon quase não conseguia mais sentir sua presença. Em torno deles, imensos pinheiros relaxavam e voltavam às suas posições originais. Mas, disse Eragon em voz alta, confuso pelo fato da Menoa não ter dito o que queria. Ainda perplexo, foi até o metal, deslizou os dedos embaixo da beira da pedra revestida e pegou com as mãos a massa irregular, grunhindo devido ao peso. Abraçando-a contra o peito, deu as costas à árvore e iniciou a longa caminhada até a casa de Hunon. Saphira cheirou o aço ao juntar-se a ele. Você tinha razão, ela concluiu. Eu não deveria tê-la atacado. Pelo menos nós pegamos o aço de luz, observou Eragon, e a Menoa... Bem, não sei o que conseguiu, mas nós conseguimos o que viemos buscar e é isso que importa. Os elfos se uniram ao longo da trilha que Eragon escolhera e olharam para ele Saphira com tanta intensidade que o deixou com um arrepio na nuca, fazendo com que acelerasse o passo. Os elfos não falaram nem uma vez sequer, apenas miravam com seus olhos puxados, miravam como se observassem um animal perigoso ameaçando suas casas. Uma nuvenzinha de fumaça escapou das narinas de Saphira. Se Galbatorix não nos matar antes, ela disse, tenho a impressão de que lamentaremos para sempre esse dia. Pasta 51. A mente sobre o metal. Onde você encontrou isso? Perguntou Hunon quando Eragon caminhou cambaleante para o interior do átrio da casa e jogou o reluzente bloco de metal bruto no chão aos seus pés. Em poucas palavras, Eragon explicou a respeito de Solembum e da Menoa. Agachando-se perto do bloco, Hunon acariciou a superfície marcada por pequenas crateras, seus dedos se detendo sobre as partes metálicas espalhadas na rocha. Ou você foi muito tolo ou muito corajoso para confrontar a árvore desse jeito. Ela não se sujeita com tanta facilidade a esse tipo de desrespeito. Aí tem metal suficiente para uma espada, Saphira quis saber. Para várias espadas, se minha experiência serve para alguma coisa, respondeu Hunon, levantando-se. A elfa olhou de relance para sua forja no centro do átrio e bateu as palmas nas mãos, seus olhos iluminando-se com uma combinação de ansiedade e determinação. Vamos fazê-la então. Você precisa de uma espada, matador de espectros. Muito bem, eu lhe darei uma espada como nunca antes se viu na Lagaésia. Mas e seu juramento? Indagou Eragon. Não pense nisso por enquanto. Quando vocês devem retornar aos Varden? Nós deveríamos ter partido no dia em que chegamos, informou Eragon. Hunon fez uma pausa, sua expressão introspectiva. Então terei de me apressar da forma como jamais me apressei e utilizar magia para confeccionar aquilo que, de outro modo, requeriria semanas de trabalho manual. Você e as camas brilhantes me ajudarão. Não era uma pergunta, mas Eragon assentiu em concordância. Nós não descansaremos essa noite, mas prometo, matador de espectros, você terá sua espada amanhã de manhã. Inclinando os joelhos, Hunon ergueu o bloco sem esforço aparente e o carregou até a bancada onde estavam alguns trabalhos em andamento. Eragon removeu sua túnica e camisa para não arruiná-las durante o trabalho vindouro, e em seu lugar, Hunon lhe deu um casaco apertado e um avental de tecido grosso para suportar o fogo. Ela estava usando a mesma coisa. Quando Eragon perguntou-lhe a respeito de luvas, ela riu e balançou a cabeça. Só os ferreiros desajeitados usam luvas.
Então Hunan o conduziu a uma câmara baixa, com aspecto de grota, instalada no tronco de uma árvore, fora da qual sua casa estava assentada. Dentro da câmara estavam sacos de carvão e pilhas soltas de tijolos de argila esbranquiçados. Por meio de um encantamento, Eragon e Hunan ergueram várias centenas de tijolos e os carregaram para fora, dispondo-os perto da forja sem parede, e então fizeram a mesma coisa com os sacos de carvão, cada qual do tamanho de um homem grande. Uma vez que os suprimentos estavam arrumados de acordo com a satisfação de Hunan, os dois construíram uma fundição para o bloco. A fundição era uma estrutura complexa, e a elfa se recusou a usar magia para construí-la, de modo que o projeto levou quase a tarde toda. Primeiro, cavaram um fosso retangular de 1,5 metros de profundidade que preencheram com camadas de areia, cascalho, argila, carvão e cinzas, e inseriram nele inúmeras câmaras e canais para escoar a umidade que, do contrário, encharcaria o local onde ficava o fogo da fundição. Quando o conteúdo do fosso ficou nivelado com o chão, juntaram uma pilha de tijolos no topo das camadas abaixo, usando água e argila não aquecida como argamassa. Hunan entrou rapidamente em sua casa e retornou com um par de foles que eles grudaram na base da cuba. Então pararam para beber e comer alguns pedaços de pão e queijo. Após o rápido repasto, Hunan colocou um punhado de pequenos galhos na cuba, acendeu-os com fogo murmurando uma palavra e, quando as chamas estavam bem assentadas, colocou pedaços medianos de carvalho velho ao longo da base. Por quase 1 hora, ela cuidou do fogo, cultivando-o com o carinho que um jardineiro teria com suas rosas, até que a madeira tivesse queimado a ponto de virar um leito nivelado de carvão. Então, a elfa dirigiu-se a Eragon acenando-lhe com a cabeça e dizendo, agora. Ele ergueu o bloco e delicadamente o abaixou na cuba. Quando o calor em seus dedos ficou insuportável, Eragon soltou o bloco e deu um salto para trás, assim que um monte de fagulhas começou a se desprender como um enxame de moscas. Em cima do metal e da madeira carbonizada, deitou uma espessa camada de carvão como combustível para o fogo. Eragon limpou a sujeira do carvão das palmas das mãos, agarrou os puxadores de um dos foles e começou a bombear, como fazia Hunan com os foles do outro lado da fundição. Ambos supriam o fogo com uma corrente estável de ar fresco, de modo que queimasse cada vez mais. As escamas no peito de Safira, assim como as debaixo da cabeça e do pescoço, brilhavam com rajadas de luz à medida que as chamas na fundição dançavam. Ela se agachou vários metros longe dali, com os olhos fixos sobre o coração derretido do fogo. Eu podia ajudar nisso, vocês sabem, ela comentou. Eu não levaria mais de 1 minuto para derreter o metal. Sim, concordou Hunan, mas se o derretermos muito rapidamente, o metal não vai combinar com o carvão para se tornar suficientemente duro e flexível para uma espada. Guarde seu fogo, dragão, poderemos precisar dele mais tarde. O calor da fundição e o esforço de bombear os foles logo deixaram Eragon coberto de suor. Seus braços nus brilhavam com a luz do fogo. Vez por outra, ele e Hunan abandonavam seus postos para deitar uma nova camada de carvão no fogo. O trabalho era monótono e, como resultado, Eragon logo perdeu a noção do tempo. O constante rugir do fogo, a sensação dos puxadores dos foles em suas mãos, o barulho do ar escapando e a presença vigilante de Safira eram as únicas coisas em que reparava. Não foi nenhuma surpresa para ele quando Hunan interrompeu o trabalho. Já é suficiente, pode parar com os foles. Enxugando a testa, Eragon ajudou a retirar as pedras de carvão incandescentes da fundição e a colocá-las em um barril cheio de água. As pedras crepitaram e emitiram um cheiro azedo quando atingiram o líquido. Quando finalmente expuseram a piscina de metal fervente e brilhante, escória e outras impurezas abandonadas durante o processo, Hunan cobriu o metal com 2 centímetros de fina cinza branca e então recostou sua pá contra o lado da fundição e foi se sentar na bancada perto da forja. E agora? Perguntou Eragon, juntando-se a ela. Agora esperamos. O quê? Hunan fez um gesto na direção do céu, onde a luz do sol poente dava tons avermelhados, purpúreos e dourados a uma sequência de nuvens esparsas. É importante que esteja escuro quando começarmos a trabalhar o metal para que possamos julgar corretamente sua cor. Da mesma forma, o aço de luz necessita de tempo para esfriar, de modo que fique macio e fácil de moldar. Alcançando a nuca, Hunan desfez o laço que mantinha seus cabelos presos e então juntou novamente os cabelos, fazendo um novo laço. Nesse meio tempo, vamos conversar sobre sua espada. Como você luta, com 1 ou 2 mãos? Eragon pensou por 1 minuto.
Varia. Se tiver escolha, prefiro segurar uma espada com uma das mãos e carregar um escudo com a outra. Entretanto, as circunstâncias nem sempre foram favoráveis para mim e frequentemente precisei lutar sem escudo. Assim, gosto de poder agarrar o cabo com as duas mãos para que eu possa dar um golpe mais poderoso. O cabo de Zarok era suficientemente largo para eu agarrá-lo com a minha mão esquerda, se eu necessitasse, mas as cristas em torno do rubi eram desconfortáveis e não me permitiam uma empunhadura segura. Seria bom ter um cabo um pouco mais longo. Estou entendendo que você não deseja uma verdadeira espada para duas mãos, notou Runon. Eragon balançou a cabeça. Não, seria grande demais para lutar em lugares fechados. Depende dos tamanhos do cabo e da lâmina combinados, mas no geral você está correto. Estaria disposto então a uma espada para mão e meia? Uma imagem da espada original de Murtagh lampejou na mente de Eragon e ele sorriu. Por que não? Pensou. Sim, uma espada de mão e meia seria perfeita, creio eu. E o comprimento da lâmina? Não maior do que o de Zarok. Quer uma lâmina reta ou curva? Reta. Tem alguma preferência por guarda de mão? Não. Cruzando os braços, Runon se sentou com o queixo tocando o tórax, as pálpebras pesadas sobre os olhos. Seus lábios tremeram. E quanto à largura da lâmina? Lembre-se, por mais estreita que seja, a espada não se quebrará. Talvez pudesse ser um pouco mais larga na guarda do que Zarok. Por quê? Penso que ficaria com uma aparência melhor. Uma gargalhada intensa escapou da garganta de Runon. Mas em que isso melhoraria o uso da espada? Constrangido, Eragon inquietou-se sem achar justificativas. Nunca me peça para alterar uma arma somente para melhorar a sua aparência, advertiu Runon. Uma arma é uma ferramenta, e se é bonita, então é bonita porque é útil. Uma espada que não conseguisse preencher suas funções seria horrorosa aos meus olhos, por mais bela que fosse a sua aparência, mesmo se fosse adornada com as mais finas joias e os mais intrincados entalhes. A elfa mordeu os lábios, fazendo um bico enquanto pensava. Assim, uma espada igualmente adequada para o irrestrito banho de sangue do campo de batalha e para defendê-lo nos estreitos túneis de Fartendur. Uma espada para todas as ocasiões, de comprimento mediano, exceto o cabo, que deve ser mais longo do que a média. Uma espada para matar Galbatorix, completou Eragon. Runon assentiu, e como tal deve ser bem protegida contra magia. O queixo da elfa tocou novamente o tórax. As armaduras melhoraram bastante no último século, então a ponta deverá ser mais estreita do que as que eu costumava fabricar, a melhor para despedaçar chapas de metal e cotas de malha e para deslizar pelos vãos que se formam entre os vários pedaços. De um pequeno saco ao seu lado, Runon retirou um pedaço de barbante amarrado com um nó, com o qual tomou diversas medidas da mão e dos braços de Eragon. Em seguida, resgatou uma tenaz de ferro trabalhado na forja e jogou na direção de Eragon. Ele pegou o objeto com uma das mãos e ergueu uma sobrancelha para a elfa. Ela fez um gesto com o dedo em sua direção. Vamos lá, levante-se e me deixe ver como você se move com uma espada. Fora do abrigo da forja, Eragon a satisfez demonstrando várias das maneiras que Braun ensinara. Depois de um minuto, ouviu o clique do metal sobre a pedra, e então Runon tossiu e comentou: não consigo evitar. Ela parou na frente de Eragon, segurando outra tenaz. Sua testa estava emoldurada por uma expressão ameaçadora quando ergueu a ferramenta diante de si com uma saudação e gritou: Em guarda, matador de espectros. A pesada tenaz de Runon vibrou no ar quando ela avançou na direção dele com um golpe forte. Dançando para o lado, Eragon se desviou do ataque. A ferramenta vibrou em sua mão quando os dois pedaços de ferro colidiram. Por um breve instante, os dois duelaram. Embora fosse óbvio que ela não praticava esgrima havia um bom tempo, ainda assim Eragon a considerou uma formidável oponente. Finalmente foram forçados a parar porque o macio ferro das tenazes havia entortado, deixando-as parecidas com as raízes retorcidas de um teixo. Runon pegou a tenaz de Eragon e então levou os dois danificados pedaços de metais para uma pilha de ferramentas quebradas. Assim que voltou, a elfa ergueu o queixo e concluiu: Agora eu sei exatamente qual formato deve ter sua espada. Mas como você a fará? Um brilho de bom humor apareceu nos olhos de Runon. Não a farei. Você a fará em meu lugar, matador de espectros. Eragon mirou-a por um momento e então explodiu. Eu? Mas nunca fui aprendiz de ferreiro ou de espadeiro. Não tenho habilidade para forjar nem mesmo uma faca de cozinha. O brilho nos olhos de Runon se acentuou. Em todo caso, você mesmo fará essa espada. Mas como? Você vai ficar ao meu lado me orientando enquanto martelo metal?
Pouco provável, respondeu Hunan. Não, eu guiarei suas ações de dentro de sua mente, de modo que suas mãos possam fazer o que as minhas não podem. Não é uma solução perfeita, mas não consigo imaginar outra maneira que me permita realizar o trabalho sem quebrar meu juramento. Eragon franziu o senho. Mas que diferença faz você mover minhas mãos por mim? Não é a mesma coisa que fazer a espada você mesma? O semblante de Hunan ficou nebuloso e sua voz assumiu um tom brusco. Você quer essa espada ou não, matador de espectros? Sim, quero. Então evite me atazanar com tais questões. Fazer a espada por seu intermédio é diferente, porque acredito ser diferente. Se eu pensasse de outra maneira, meu juramento me impediria de participar do processo. Assim, a menos que você deseje retornar para os Varden de mãos vazias, seria prudente que permanecesse em silêncio acerca desse assunto. Sim, Hunan Elda. Então encaminharam-se para a fundição, e Hunan pediu para Saphira extrair a massa solidificada de aço de luz ainda aquecida da base da cuba de tijolo. Quebre-a em pedaços do tamanho de um punho, orientou Hunan e se retirou para o local seguro. Erguendo sua perna direita, Saphira pisou com toda a força na viga ondulada de aço de luz. A terra tremeu e o aço se partiu em vários pedaços. 3 vezes mais, Saphira pisou sobre o metal até que Hunan ficasse satisfeita com o resultado. A elfa reuniu as partes afiadas de metal em seu avental e os carregou até uma mesa baixa, próxima da forja. Lá, separou o material de acordo com a dureza, o que conseguia determinar pela cor e a textura do metal fraturado, como ela mesma disse a Eragon. Alguns são duros demais e alguns são macios demais, explicou ela, e apesar de eu conseguir consertar isso se desejasse, seria necessário aquecê-los outra vez. Então usaremos somente os pedaços que já estão adequados para uma espada. Nas bordas da lâmina utilizaremos aço levemente mais duro. Ela tocou uma seleção de pedaços que cintilavam. Estes são os melhores para o fio. O meio da espada será feito de aço levemente menos duro. Agora tocou uma seleção de pedaços que eram mais acinzentados e não tão brilhantes. Os melhores para envergar e para absorver o choque de um golpe. Antes que o metal possa ser forjado, contudo, deve ser trabalhado para ficar livre das impurezas que ainda permanecem. Como isso é feito, Saphira quis saber. Você verá em alguns instantes. Hunan foi até um dos pilares que sustentavam o telhado da forja, sentou-se de costas para ele, cruzou as pernas e fechou os olhos, seu rosto imóvel e tranquilo. Está pronto, matador de espectros? Estou, respondeu Eragon, apesar da tensão em seu estômago. A primeira coisa que reparou em Hunan assim que suas mentes se encontraram foram os acordes menores que ecoavam pela paisagem escura e emaranhada de seu pensamento. A música era lenta e cadenciada, e expressa em um tom tão estranho e desconcertante que arranhava seus nervos. O que aquilo dizia a respeito da personalidade da elfa, Eragon não tinha certeza, mas a assustadora melodia fez com que ele repensasse se era prudente permitir que ela controlasse seu corpo. Mas pensou em Saphira sentada perto da forja, montando guarda, e sua trepidação diminuiu e ele baixou a última das defesas em torno de sua consciência. Eragon teve a sensação de um pedaço de lã crua deslizando sobre sua pele quando Hunan envolveu a mente do cavaleiro na dela, insinuando-se no interior da área mais privada de seu ser. Ele tremeu ao contato e quase se afastou, mas então a voz rouca de Hunan soou em seu crânio. Matador de espectros, relaxe e tudo ficará bem. Sim, Hunan Elda. Então Hunan começou a erguer seus braços, suas pernas, rolar sua cabeça e experimentar as habilidades do seu corpo. Por estranho que fosse para Eragon sentir sua cabeça e membros se movendo à revelia, a sensação ficou mais estranha quando seus olhos começaram a piscar de um lado para o outro, aparentemente de comum acordo. A sensação de desamparo desencadeou um repentino acesso de pânico em Eragon. Quando Hunan fez com que ele caminhasse, seu pé atingiu o canto da forja e pareceu-lhe que estava prestes a cair, Eragon imediatamente reassumiu o comando de suas faculdades e agarrou o chifre da bigorna de Hunan para se equilibrar. Não interfira, rebateu Hunan. Se seus nervos falharem no momento errado durante a forja, você poderá causar um dano irreparável a si mesmo. E acontecerá o mesmo se você não for cuidadosa, retorquiu Eragon. Seja paciente, matador de espectros. Ao anoitecer já terei dominado todo o processo. Enquanto esperavam o último raio de luz sumir no céu aveludado, Hunan preparou a forja e começou a praticar o manuseio de diversas ferramentas. Sua falta de jeito inicial com o corpo de Eragon não durou muito, embora uma vez tenha batido com as pontas dos dedos na mesa quando procurava um martelo.
A dor encheu de água os olhos de Eragon. A elfa se desculpou. Seus braços são mais longos do que os meus. Alguns minutos mais tarde, quando estavam prestes a começar, ela comentou: você tem sorte de ter a velocidade e a força de um elfo, matador de espectros, senão nós não teríamos a menor esperança de terminar isto esta noite. Hunan colocou dentro da forja os pedaços de aço de luz duros e macios que decidiram utilizar. A pedido da elfa, Saphira aqueceu o aço, abrindo suas mandíbulas apenas 1 centímetro, de modo que as chamas azuis e brancas que escapavam de sua boca permanecessem focadas em uma estreita corrente e não derramassem o resto da oficina. O barulhento pilar de fogo iluminava todo o átrio com uma forte luz azul e fazia com que as escamas de Saphira cintilassem de forma ofuscante. Hunan mandou Eragon remover o aço de luz da torrente de chamas com um par de tenazes assim que o metal adquiriu um brilho avermelhado. Ele o depositou sobre a bigorna e, com uma série de golpes rápidos do martelo, achatou os blocos de metal até atingirem apenas alguns centímetros de espessura. A superfície do aço avermelhado e fervente brilhava em partículas incandescentes. À medida que terminava cada placa, Hunan as depositava em uma cuba de água salgada. Tendo achatado todos os pedaços de aço de luz, Hunan puxou as placas da cuba com um pedaço de arenito para remover as crostas pretas que haviam se formado na superfície do metal. O polimento expôs uma estrutura cristalina que a elfa examinava com grande atenção. Ela ainda separou o metal pela relativa dureza e pureza de acordo com as qualidades dos cristais que eram liberados. Eragon estava a par de cada pensamento e sensação de Hunan devido à proximidade. A profundidade de seu conhecimento o impressionava. Ela via as coisas do metal que ele jamais suspeitaria que existissem, e os cálculos que fazia concernentes ao tratamento necessário ao material estavam além de sua compreensão. Ele também sentia que a elfa estava insatisfeita com a forma com a qual ela manuseara o martelo enquanto achatava o metal. A insatisfação de Hunan continuou a crescer até verbalizá-la. Bah, veja essas falhas no metal. Eu não posso forjar uma espada assim. Meu controle sobre seus braços e mãos não está bom o suficiente para confeccionar uma espada digna de nota. Antes que Eragon pudesse ponderar, Saphira se manifestou. As ferramentas não fazem o artista, Hunan Elda. Certamente você achará um meio de compensar essa inconveniência. Inconveniência? Hunan bufou. Não. Minha coordenação não é maior do que a de uma novata. Sou uma estranha na casa de um estranho. Ainda reclamando, pôs-se a fazer cálculos mentais incompreensíveis a Eragon. Finalmente concluiu: bem, talvez eu tenha uma solução, mas aviso de imediato, não continuarei se não for capaz de manter a excelência de meu trabalho. Ela não explicou a solução nem para Eragon nem para Saphira. Uma após outra, colocou as placas de metal na bigorna e as transformou em flocos que não ultrapassavam a largura de uma pétala de rosa. Juntando a metade feita do aço de luz mais duro, Hunan os empilhou em um tijolo que revestiu com argila e cascas de bétula para sustentá-los. O tijolo foi para uma grossa pá de aço com um cabo de 2 metros de comprimento, similar àqueles usados por padeiros para inserir e remover os pães de um forno quente. Hunan colocou a extremidade da pá no centro da forja e afastou Eragon o máximo que pôde, sem que ele deixasse de segurar o cabo. Então pediu para Saphira recomeçar a soprar o fogo, e novamente o átrio brilhou com um azulado fluxo luminoso. O calor era tão intenso que Eragon sentiu como se sua pele exposta estivesse tostando, e percebeu que as pedras de granito da forja haviam adquirido um brilho amarelado. O aço de luz poderia ter facilmente levado mais de 1 hora para atingir a temperatura apropriada em um fogo de carvão, mas precisou apenas de alguns minutos no inferno devastador das chamas de Saphira para adquirir uma tonalidade esbranquiçada. Assim que isso ocorreu, Hunan ordenou que Saphira cessasse o fogo. Escuridão engolfou a forja quando o dragão fechou as mandíbulas. Apressando Eragon, Hunan o fez transportar o brilhante tijolo de aço revestido de argila para a bigorna, onde ela usou um martelo para soldar os flocos e espaços do aço de luz em um todo coeso. A elfa continuou a bater no metal, alongando-o até virar uma barra. Então fez um corte no meio, colocou um pedaço sobre o outro como uma dobradura e soldou-os. Os estrondos do metal, similares aos de sinos, ecoavam nas antigas árvores que circundavam o átrio. Hunan fez com que Eragon retornasse o aço de luz à forja assim que a sua cor atingiu um tom amarelado, e novamente Saphira banhou o metal com o fogo de seu ventre.
6 vezes Hunan aqueceu e dobrou o aço, e a cada uma o metal ficava mais liso e mais flexível até poder envergar sem se partir. Enquanto Eragon martelava o aço, cada ação sua ditada por Hunan, a elfa começou a cantar, não só com a língua dele, mas também com a sua. Juntos, suas vozes formavam uma harmonia não de todo desagradável que subia e descia com os golpes do martelo. Eragon sentiu uma espécie de picada ao longo da coluna quando percebeu Hunan canalizar um fluxo estável de energia nas palavras que estavam pronunciando, e ele notou que a canção continha encantos para formar, moldar e juntar. Com suas vozes unidas, Hunan cantava sobre o metal que estava na bigorna, descrevendo suas propriedades, alterando-as de um modo que excedia a compreensão de Eragon, e impregnando o aço de luz com uma complexa rede de encantamentos elaborados para lhe dar força e resistência, além das de qualquer metal comum. Sobre o braço com que Eragon segurava o martelo, Hunan também cantava, e sob a delicada influência de sua voz, cada golpe que dava com o braço dele aterrissava no alvo desejado. Hunan apagou a barra de aço de luz depois que a sexta e última dobra foi completada. Repetiu todo o processo com a metade de aço duro, forjando uma barra idêntica à primeira. Então reuniu os fragmentos do aço mais macio, que dobrou e soldou 10 vezes antes de formar uma pequena e compacta cunha. Em seguida, Hunan mandou que Saphira reaquecesse as 2 barras de aço mais duro. A elfa colocou as hastes brilhantes lado a lado sobre a bigorna, pegou as 2 pelas extremidades com um par de tenazes e então torceu as hastes uma em volta da outra 7 vezes. Fagulhas se soltavam no ar à medida que ela martelava as hastes para soldá-las em um único pedaço de metal. A massa resultante de aço de luz, Hunan dobrou, soldou e bateu mais 6 vezes. Quando ficou satisfeita com a qualidade do metal, achatou o aço até transformá-lo em uma folha retangular, cortou a folha pela metade no comprimento com um cinzel afiado e curvou cada uma das 2 metades até o meio, de modo que ficassem com a forma de um V longo e oco. E tudo isso Eragon estimou Hunan foi capaz de realizar no curso de 1h30. Ele ficou maravilhado com a rapidez da elfa, mesmo tendo sido seu próprio corpo responsável pela consecução das tarefas. Nunca havia visto um ferreiro moldar um metal com tanta desenvoltura. O que Horst levaria horas para conseguir, ela havia feito em apenas alguns minutos. E por mais difícil que fosse a forja, a elfa continuava cantando, tecendo uma rede de encantos para o interior do aço de luz e guiando o braço de Eragon com infalível acuidade. Em meio ao frenesi de ruídos, fogo, fagulhas e esforço, Eragon imaginou ter visto, quando Hunan olhou de relance para a forja, um trio de figuras esguias em pé na extremidade do átrio. Saphira confirmou sua suspeita um instante depois, quando comentou, Eragon, não estamos sozinhos. Quem são eles? Perguntou ele. Saphira enviou-lhe uma imagem da pequena e mirrada menina gata molde em forma humana, em pé entre 2 pálidos elfos não maiores do que ela. Um deles era macho, o outro uma fêmea, e ambos eram extraordinariamente belos, mesmo para os padrões dos elfos. Seus solenes rostos em forma de lágrima pareciam sensatos e inocentes na mesma proporção, o que tornava impossível para Eragon adivinhar suas idades. A pele dos 2 continha tanta energia que vazava dos poros. Eragon inquiriu Hunan acerca da identidade dos elfos quando ela fez uma pausa para permitir-lhe um breve descanso. Hunan olhou-os de relance, dando a ele uma visão levemente melhor, sem interromper sua canção. Informou em pensamento. Eles são Alana e Dusa, as únicas crianças elfas de Eresmera. Houve muita euforia quando foram concebidas 12 anos atrás. Não se parecem com nenhum outro elfo que eu tenha conhecido, ele observou. Nossas crianças são especiais, matador de espectros. São abençoadas com certas dádivas, dádivas de beleza e dádivas de poder que nenhum elfo adulto pode esperar possuir. À medida que envelhecemos, nosso vício se esvai de algum modo, embora a magia dos nossos primeiros anos jamais nos abandone totalmente. Hunan não desperdiçou mais tempo falando. Fez com que Eragon colocasse a cunha de aço entre as 2 faixas em forma de V e as martelasse até que envolvessem quase completamente a cunha e a fricção mantivesse os 3 pedaços unidos. Então, a elfa soldou os pedaços num todo, e enquanto o metal ainda estava quente, começou a retirá-lo para formar uma tosca forma de metal que se transformaria na espada. A cunha macia tornou-se a lombada da lâmina, ao passo que as 2 faixas duras passaram a ser os flancos, as bordas e a ponta da espada.
Assim que o comprimento da forma chegou quase ao da espada, o trabalho adquiriu um ritmo mais lento à medida que Hunan retornou ao espigão e cuidadosamente martelou a peça, estabelecendo os ângulos e as proporções finais. Hunan mandou Safira aquecer a lâmina em segmentos curtos de 15 centímetros por vez, feito conseguido porque a elfa segurava a lâmina sobre uma das narinas de Safira, através das quais o dragão liberaria um único jato de fogo. Uma sequência de sombras agonizantes voava na direção do perímetro do átrio cada vez que o fogo dava sinais de vida. Eragon assistia impressionado suas mãos transformarem o tosco bloco de metal em um elegante instrumento de guerra. A cada golpe, o feitio da lâmina ficava mais claro, como se o aço quisesse virar uma espada e estivesse ansioso para assumir o formato que Hunan desejava. Finalmente, a forja chegou ao fim, e sobre a bigorna se encontrava uma longa lâmina negra que, embora ainda estivesse crua e incompleta, já irradiava um desígnio de mortíferos propósitos. Hunan permitiu que os braços exaustos de Eragon descansassem enquanto a lâmina esfriava. Então, fez com que ele levasse o objeto para outro canto de sua oficina, onde ele havia disposto 6 diferentes abuladores, e sobre um pequeno banco, uma ampla coleção de limas, raspadores e pedras abrasivas. Ela fixou a lâmina entre 2 blocos de madeira e passou a hora seguinte aplainando os flancos da espada com uma faca de torneiro, assim como refinando seus contornos com as limas. A exemplo das marteladas, cada golpe da faca de tanoeiro e cada raspagem da lima pareciam ter 2 vezes o efeito que normalmente teriam. Era como se as ferramentas soubessem a quantidade exata de aço a ser removido sem que uma grama a mais fosse retirado. Quando terminou de limar, Hunan fez uma fogueira de carvão em sua forja e, enquanto esperava o fogo maturar, misturou uma pasta com argila escura e finas cinzas, pedras, pomes em pó e seiva cristalizada de juníperos. Pincelou a lâmina com o preparado, colocando 2 vezes mais na longitude da parte central do que ao longo das bordas e na ponta. Quanto mais densa a solução de argila, mais lentamente o metal subjacente esfriaria quando o fogo fosse apagado. Consequentemente, mais macia ficaria aquela área da espada. A argila tornou-se mais leve quando Hunan a secou com um rápido encantamento. Sob a direção da elfa, Eragon foi até a forja, colocou a espada deitada sobre o leito de carvões cintilantes e, soprando os foles com sua mão, lentamente puxou na direção dos quadris. Assim que a ponta da lâmina ficou livre do fogo, Hunan a virou e repetiu a sequência, colocando a lâmina nos carvões até as bordas adquirirem uma tonalidade ainda mais alaranjada e a parte central da espada uma cor brilhante, avermelhada. Então, com um único e suave movimento, Hunan ergueu a espada dos carvões, brandiu a resplandecente barra de aço no ar e a mergulhou na cuba de água próxima da forja. Uma densa nuvem de vapor irrompeu da superfície da água, que chiou, crepitou e borbulhou em volta da lâmina. Depois de um minuto, a turbulência do líquido cessou e Hunan retirou a espada, agora com cor de pérola. De volta à fogueira, colocou toda a arma no mesmo fogo brando, de modo a reduzir as partes quebradiças às bordas, e então apagou o fogo mais uma vez. Eragon esperava que a elfa fosse liberar o seu corpo depois de terem forjado, endurecido e temperado a lâmina, mas, para sua surpresa, ela permaneceu em sua mente e continuou a controlar seus membros. Hunan mandou apagar a forja e então encaminhou Eragon de volta à bancada onde estavam as limas, os raspadores e as pedras abrasivas. Lá, ela o sentou e, com pedras cada vez mais finas, poliu a lâmina. A partir de suas lembranças, Eragon aprendeu que a elfa normalmente levaria uma semana ou mais polindo uma lâmina, mas, por causa da canção que haviam cantado, ela, através dele, seria capaz de completar a tarefa em apenas 4 horas, além de entalhar um sulco estreito ao longo de cada lado da lâmina. À medida que o aço de luz tornava-se mais liso, a verdadeira beleza do metal era revelada. Nele, Eragon podia ver bruxuleantes padrões em formato de feixes, cada linha dos quais marcava a transição entre 2 camadas do aço aveludado. E ao longo de cada borda da espada encontrava-se uma ondulada tira prateada tão larga quanto seu polegar, dando a impressão de que as laterais estavam queimando com línguas de fogo congelado. Os músculos do braço direito de Eragon cederam quando Hunan estava cobrindo o espigão com sombreados decorativos, e a lima que estava segurando escorregou do espigão e caiu de seus dedos. A extensão de sua exaustão o surpreendeu, pois estivera concentrado na espada e em nada mais. Chega, avisou Hunan, e retirou-se da mente de Eragon sem mais delongas.
Chocado pela súbita ausência dela, Eragon balançou em seu assento e quase perdeu o equilíbrio antes de restabelecer o controle sobre seus membros rebeldes. Mas ainda não acabamos, protestou ele, voltando-se para Hunon. A noite parecia estranhamente quieta, na sua opinião, sem o estresse do dueto. Hunon ergueu-se de onde se encontrava sentada, de pernas cruzadas, encostada em um pilar, e balançou a cabeça. Não preciso mais de você, matador de espectros. Vá embora e sonhe até o amanhecer. Mas você está cansado, e mesmo com minha magia, pode arruinar a espada se continuar trabalhando nela. Agora que a lâmina está pronta, posso cuidar do resto sem interferência no meu juramento. Então descanse. Você encontrará uma cama no segundo andar da minha casa. Se estiver com fome, há comida na despensa. Eragon hesitou, relutante em sair, mas assentiu e saiu aos trambolhões da bancada, seus pés se arrastando sobre a terra. Assim que passou por Saphira, passou a mão pela sua asa e desejou boa noite, exausto demais para dizer qualquer outra coisa. Em resposta, ela despenteou seus cabelos com um cálido sopro de ar e disse: Eu vou assistir a tudo e lembrar para você, pequenino. Eragon parou na soleira da casa de Hunon e olhou para o átrio sombreado onde Molde e duas crianças elfas ainda estavam em pé. Ergueu uma das mãos em saudação e Molde sorriu para ele, mostrando seus dentes pontudos e afiados. Uma pontada percorreu o pescoço de Eragon quando as crianças elfas fitaram-no. Seus grandes olhos puxados eram levemente luminosos na penumbra. Como não fizeram mais nenhum movimento, ele inclinou a cabeça e apressou-se para dentro, ansioso para se deitar sobre um colchão macio. Pasta 52. Um cavaleiro completo. Acorde, pequenino, chamou Saphira. O sol nasceu e Hunon está impaciente. Eragon deu um salto, livrando-se do cobertor tão facilmente quanto de seu sonhar acordado. Seus braços e ombros estavam doloridos devido ao esforço do dia anterior. Calçou as botas, se atrapalhando com o cadarço em meio ao entusiasmo. Pegou no chão seu avental encardido e desceu às pressas as elaboradas escadas entalhadas até a entrada da casa curvada de Hunon. Lá fora o céu brilhava com os primeiros raios de luz da manhã, embora o átrio ainda estivesse envolvido pela sombra. Eragon avistou Hunon e Saphira na forja sem paredes e apressou-se em sua direção, arrumando os cabelos com os dedos. Hunon estava encostada na beira da bancada. Tinha olheiras escurecidas e as rugas em seu rosto estavam mais pesadas do que antes. A espada estava diante dela, oculta embaixo de um pano branco. Fiz o impossível, comentou ela, as palavras roucas e entrecortadas. Fiz uma espada tendo jurado não fazê-la, e ainda mais, a fiz em menos de um dia e com mãos que não eram minhas. Contudo, a espada não é tosca ou de má qualidade. Não, é a melhor espada que já forjei até hoje. Teria preferido usar menos magia durante o processo, mas esse é o único remorso e é bem pequeno comparado à perfeição do resultado. Veja. Hunon segurou a ponta do pano e o puxou para o lado, revelando a espada. Eragon ficou sem ar. Ele havia imaginado que durante as horas após tê-la deixado, Hunon teria tempo suficiente apenas para fabricar um cabo simples e um guarda para a espada, e quem sabe uma bainha de madeira igualmente simples. Ao contrário de suas expectativas, a espada que Eragon via sobre a bancada era tão magnífica quanto Zarok, Naegrin e Tamerlane, e, em sua opinião, mais bela do que todas. Uma lustrosa bainha de um azul escuro igual ao das escamas das costas de Saphira cobria a lâmina. A cor projetava uma leve diversidade com a luz pontilhada na base da fonte límpida de uma floresta. Um pedaço de aço de luz azulado, entalhado no formato de uma folha, cobria a extremidade da bainha, ao passo que um colarinho decorado com vinhas estilizadas circundava a abertura. A proteção do punho também era feita de aço azulado, assim como as 4 arestas que sustentavam a grande safira que formava o botão do punho da espada. O cabo de 1,5 palmos de comprimento era feito de madeira negra e dura. Acometido por uma sensação de reverência, Eragon aproximou-se da espada, parou e olhou de relance para Hunon. Posso? Ela inclinou a cabeça. Pode. A tia entrega o matador de espectros. Eragon ergueu a espada da bancada. A bainha e a madeira do cabo estavam frias ao toque. Por vários minutos maravilhou-se com os detalhes da bainha, da guarda e do botão do cabo. Como o restante da espada, a lâmina era azul, mas com uma tonalidade mais leve, mais parecida com o azul das escamas na altura do pescoço de Saphira do que com a das costas.
e assim como Zarok, a cor era iridescente. À medida que Eragon movia a espada no ar, a cor tremeluzia e variava de tom, projetando todas as tonalidades de azul encontradas em Saphira. Em meio à explosão colorida, o padrão estriado do aço de luz e as tiras esbranquiçadas ao longo do fio ainda eram visíveis. Com apenas uma das mãos, Eragon brandiu a espada no ar e riu da sensação de leveza e velocidade proporcionada por ela. A arma parecia quase estar viva. Então agarrou-a com as duas mãos e ficou deliciado ao descobrir que se encaixavam perfeitamente no cabo. Deu uma estocada para frente, golpeando o inimigo imaginário, e ficou confiante de que morreriam com o ataque. Aqui, disse Huon, e apontou para o feixe de 3 hastes de ferro enfiadas no chão do lado de fora da forja. Faça uma tentativa nelas. Eragon se permitiu um instante para focalizar seus pensamentos, e então deu um único passo na direção das hastes. Com um grito, golpeou para baixo e cortou as 3 vigas de metal. A lâmina emitiu uma única nota pura que lentamente desvaneceu no silêncio. Quando examinou a posição do fio onde golpear o ferro, Eragon constatou que o impacto não causara o menor estrago. Está bem satisfeito, Cavaleiro de Dragão? Perguntou Huon. Mais do que satisfeito, Huon Elda, respondeu Eragon e lhe fez uma mesura. Não sei como agradecer-lhe por um presente de tal magnitude. Pode me agradecer matando Galbatorix. Se existe alguma espada destinada a acabar com a vida daquele rei louco, é essa aqui. Vou me esforçar ao máximo, Huon Elda. A elfa assentiu, parecendo satisfeita. Bem, você finalmente possui sua própria espada, que é como deveria ser. Agora você é um verdadeiro cavaleiro de dragão. Sim, concordou Eragon e ergueu a espada em direção ao céu, admirando-a. Agora sou um verdadeiro cavaleiro. Antes de sair ainda há uma coisa para você fazer, observou Huon. Sim, ela estalou um dedo na direção da espada. Você deve nomeá-la para que eu possa gravar o símbolo apropriado na lâmina e na bainha. Eragon caminhou na direção de Saphira e perguntou, o que você acha? Não sou eu quem vai carregar a lâmina, dê o nome que melhor lhe convier. Sim, mas você deve ter alguma ideia. Ela abaixou a cabeça em sua direção e cheirou a espada. Então disse, dente gema azul é como eu a chamaria, ou garra azul vermelha. Isso pareceria ridículo aos humanos. Então que tal a arrebatadora ou estripadora, ou quem sabe garra de batalha, ou espinho brilhante ou desmembradora? Você poderia chamá-la de terror, dor, quebra-braço, sempre afiada ou escama ondulada, e isso por causa das linhas no aço. Também poderia ser língua da morte, aço elfo ou metal estelar, ou ainda muitos outros nomes. Seu súbito extravasamento surpreendeu Eragon. Você tem talento para isso, ele comentou. Inventar nomes ao acaso é fácil, inventar o nome certo, contudo, pode testar até a paciência de um elfo. Que tal matadora de rei? Ele sugeriu. E se matarmos realmente Galbatorix? E então, você não fará mais nada importante com a espada? Colocando a espada ao longo da perna dianteira esquerda de Saphira, Eragon disse. Ela é exatamente da mesma cor que você. Eu poderia nomeá-la em sua homenagem. Um grunhido baixo soou no peito de Saphira. Não. Ele tentou conter um sorriso. Tem certeza? Imagine se estivéssemos em combate e... Ela enterrou as garras no chão. Não, eu não sou uma coisa para você brandir e se divertir. Não, você tem razão, eu sinto muito. Bem, e se a chamasse de esperança na língua antiga? Zarok significa desgraça. Não seria apropriado eu empunhar uma espada cujo próprio nome se contrapusesse à desgraça? Um sentimento nobre, disse Saphira, mas você realmente deseja dar esperança aos seus inimigos? Você deseja golpear Galbatorix com esperança? Esse é um jogo de palavras divertido, ele disse rindo. Talvez tenha sido, mas não é mais. Travado, Eragon fez uma careta e esfregou o queixo, estudando o jogo de luz ao longo da lâmina cintilante. À medida que mirava a profundidade do metal, seus olhos vislumbraram por acaso um desenho em forma de chama que marcava a transição entre o aço mais macio da parte central e o das extremidades, e se lembrou da palavra que Bronn usara para acender seu cachimbo durante a lembrança que Saphira compartilhara com ele. Então Eragon pensou em Yazuki, onde usara magia pela primeira vez, e também em seu duelo com Durza em Fartendur, e naquele instante percebeu sem dúvida nenhuma que encontrara o nome certo para sua espada. Eragon consultou Saphira, e quando ela concordou com a escolha, ele ergueu a arma até a altura do ombro e disse, está decidido, eu a nomeio Brisingr. E com um som parecido com uma ventania, a lâmina pegou fogo. Um invólucro de chamas azul safira lambia a lâmina de aço afiado.
Proferindo um grito sobressaltado, Eragon soltou a espada e saltou para trás com medo de se queimar. A lâmina continuava flamejando no chão, as chamas translúcidas calcinando a grama ao seu redor. Então percebeu que era ele que estava alimentando energia para manter o fogo sobrenatural. Rapidamente encerrou a magia e o fogo desapareceu da espada. Confuso por haver lançado o encanto sem ter a intenção, pegou a espada novamente e tocou com a ponta do dedo na lâmina. Não estava mais quente do que antes. Com uma expressão raivosa, Hunon se aproximou, arrancou a espada de Eragon e examinou-a da ponta até o botão do cabo. Você teve sorte por eu já tê-la protegido contra o calor e estragos. Do contrário, você teria arranhado a proteção e destruído a têmpera do metal. Não jogue a espada no chão novamente, matador de espectros, mesmo que ela vire uma cobra, ou a pegarei de volta e lhe darei em troca um martelo velho. Eragon desculpou-se, e parecendo de alguma forma mais tranquila, Hunon devolveu-lhe a espada. Você lhe pôs fogo propositalmente, quis saber ela. Não, respondeu Eragon, incapaz de explicar o que havia ocorrido. Diga novamente, ordenou Hunon. O quê? O nome, diga novamente. Segurando a espada o mais distante possível de si, Eragon exclamou, Brisingr. Uma coluna de chamas tremeluzentes engolfou a lâmina da espada, o calor aquecendo o rosto de Eragon. Dessa vez ele notou uma leve perda de força devido ao encanto. Depois de alguns instantes extinguiu o fogo sem fumaça. Mais uma vez Eragon exclamou, Brisingr, e mais uma vez a lâmina tremeluziu com línguas de chamas azuladas que mais pareciam fantasmas. Agora existe uma espada compatível com o Cavaleiro e Dragão, disse Saphira deliciando-se com as palavras, solta fogo como eu. Mas eu não estava tentando lançar um encanto, protestou Eragon. Tudo o que fiz foi dizer Brisingr e... gritou e praguejou quando a espada novamente pegou fogo, que ele apagou pela quarta vez. Posso? Perguntou Hunon, estendendo uma das mãos na direção de Eragon. Ele entregou-lhe a espada e ela também disse, Brisingr. Um tremor pareceu percorrer a lâmina, mas fora isso permaneceu inanimada. Com a expressão contemplativa, Hunon devolveu a espada a Eragon. Imagino duas explicações para esse fenômeno. A primeira é que ao se envolver na forja, você introjetou na lâmina uma porção de sua personalidade. Dessa forma ela ficou em sintonia com os seus desejos. Minha outra explicação é que você descobriu o nome verdadeiro da espada. Talvez ambas as coisas tenham ocorrido. De qualquer maneira, você escolheu bem, matador de espectros. Brisingr, sim, eu gosto. É um bom nome para uma espada. Um ótimo nome, Saphira concordou. Então Hunon colocou sua mão sobre o meio da lâmina de Brisingr e murmurou um encanto inaudível. O símbolo élfico para fogo apareceu sobre os dois lados da lâmina. Ela fez o mesmo com a frente da bainha. Novamente Eragon fez uma mesura para a elfa, e tanto ele quanto Saphira expressaram sua gratidão com ela. Um sorriso apareceu no rosto envelhecido de Hunon, e ela tocou as testas dos dois com seu polegar caloso. Estou feliz por ter sido capaz de ajudar os cavaleiros, mas dessa vez. Vá, matador de espectros, vá, escamas brilhantes, retornem aos Varden e que seus inimigos fujam de medo quando virem a espada que você agora possui. Então Eragon e Saphira se despediram dela e juntos saíram da casa de Hunon. Eragon segurando Brisingr nos braços como se fosse um bebê recém-nascido.